Está começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios, e hoje nós vamos falar de treinamento, empreendedorismo, falar de corrida. Só eles para me fazerem acordar tão cedo para gravar esse podcast. E aí, Val, beleza? Oi, Dudu, tudo bem? Tudo bem, e hoje a gente tem um convidado especial que é o Rodrigo Lobo. E vamos falar muito sobre corrida. Mas antes disso, eu queria falar da Insider, que é o patrocinador deste podcast. Aproveita até o final do mês de novembro, usa o cupom TênisCerto15 para você comprar em todo o site da Insider. Tem 15% de desconto para você comprar sua camiseta, cueca. Inclusive, vou pedir para a Insider mandar uma camiseta pro Rodrigo depois. Você vai adorar, Rodrigo. Inclusive que o Rodrigo é daquela pessoa que ele acabou de fazer isso. Ele voltou do treino agora, ele tirou a camiseta dele e puf, colocou. Vai ser perfeito para você, Rodrigo. Na verdade, tem os bastidores do carro. Você vai comendo no carro, vai já trocando a meia, tira a sapatilha, põe tênis. Precisa de roupa que não amassa. Não e amassa, não fica suado, exato. Que não fica com boa tecnologia. Então acessa aí têniscerto.com/insider, usa o cupom TênisCerto15 para você ganhar 15% de desconto, inclusive nos produtos que já estão com desconto. Isso. Bora continuar, vamos falar então de treinamento. Val, por que vocês me fizeram acordar tão cedo? Vamos falar com o Rodrigo. Defina cedo, Dudu. Defina cedo. É cedo para mim antes das 9. Rodrigo Lobo da Fonseca, é isso, Rodrigo? Vulgo Fonsequinha, vulgo Lobo, o Rô pros amigos. Então, você que tá acordando agora, às 7h30, 8 horas, tá levantando, o Rodrigo já pedalou, já correu, já nadou, e agora provavelmente tá correndo com o Ravi lá nas esquinas ali no quarteirão do prédio, não é verdade? Não só correr, também ele gosta de nadar, gosta de pedalar, andar de bike, agora tem uma bike com pedal. Meu Deus! Ninguém fala dos bastidores, mas isso tem que ligar o relógio e contar como treino, né? Senão... Nossa, Rodrigo, eu fico acompanhando, o Ravi não para, né? Desde bebezinho. Pois é. Na verdade, tem uma missão muito importante, né? A partir do momento que você se torna pai, né? Tem uma missão absurda a maior missão do mundo, né? E eu tenho como meta a inspiração, né? Eu preciso ser o maior inspirador dele. Então, vambora, tem que movimentar. Nada de ficar parado, porque a gente sabe que os jovens são cada vez mais sedentários. E se a gente não tem o estímulo dentro de casa, então... Esse é o pós-treino. Mas você não começou logo assim, né? A gente acha, né? Você está estimulando o Ravi desde pequenininho, mas para você não foi... O esporte não entrou logo assim, né? No começo. Na verdade, meus pais sempre me estimularam, mas eu sempre fui preguiçoso. Sempre fugia, né? Sempre fugia da aula de natação, da aula de educação física na escola. E acho que normal, né? A gente não pode colocar pressão, assim como meus pais não colocaram pressão para mim. Mas é importante porque eu passei por um período de sedentarismo, de sobrepeso, precisei lidar com aquilo, precisei vencer aquilo e sem passar a mão na cabeça, sabe? Sem proteger, precisei ganhar força para virar essa chave. E agora, né, por ter passado por isso, por esse outro lado, por ter virado a chave, entender realmente a importância do esporte na vida, o quanto ele é um agente transformador, tanto é que isso virou meu trabalho. Então, eu não consigo imaginar você com sobrepeso, Rodrigo. Pois é, meu apelido na escola, acho que eu já falei algumas vezes, tem até registrado talvez em alguns podcasts, era porpeta. Meu Deus! Hoje seria bullying, né? Bolinho de carne, porpeta. Então, isso é um ponto importante, porque hoje em dia seria bullying. E hoje em dia, talvez, os pais, né, ou a sociedade, né... Claro, a gente é uma discussão que merece bastante profundidade. Mas antes não era bullying, né? Antes era uma engole chacota, o choro e engole o choro, vai e se fortalece. O problema se você ligasse, ia zoar mais ainda. Exatamente. Né? E eu precisei realmente me fortalecer, porque se eu tivesse uma super proteção, muito provavelmente eu teria acomodado naquela situação e entendido que aquilo era normal.
E não era normal, eu precisava realmente mudar. É que, claro, hoje em dia, né? Hoje em dia, com rede social, um bullying, ele se torna algo muito pior, assim, numa magnitude que perde o controle. Então, hoje em dia, é diferente. Mas foi bom ter passado por esse processo para ganhar força, para entender que aquilo não era legal. Aquilo te incomodou. Incomodou, exatamente. Não, né, quando fui para a borda da zona de conforto, ele chega, vambora, vamos virar a chave. O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Exatamente. E quando você vive isso, o esporte, e começa a melhorar a autoestima, a autoimagem, né? Começa a se conhecer melhor, putz, não tem situação mais agradável e positiva do que isso. Só pegando um gancho com o que ele falou, assim, tem muita gente que assiste a gente, né? E já é pai, mãe, né? Isso que você falou, assim, pro esporte, você como educador físico, você acha que você tem que dar uma forçada nos filhos ou deixa a pessoa, a criança escolher? Porque eu lembro que na minha casa, eu não sei se na casa de vocês era assim, pra mim era forçado. Edu, levanta, bota sua sunga, vamos nadar. Mas ele ia às 5 da manhã eu ia pra cedo piscina gelada. E à noite eu nadava também. Jamais. Eu estudava no Colégio Marista, aqui em São Paulo, então eu nadava lá no Constâncio Vaz Guimarães de manhã e à noite piscina de novo. Acho que você pegou trauma de piscina gelada, talvez. Também, né? Na verdade, é muito difícil, não existe regra. Né, tem perfil, comportamento e... De qualquer forma, a imposição nunca é boa, para nada na vida, né? Uma liderança impositiva, então os pais, eles são líderes, né? São influenciadores, né, dos seus filhos. E uma liderança impositiva nunca é legal, impor algo. Tem que tentar de alguma forma ser firme, tem que ter disciplina, a disciplina é fundamental, mas uma disciplina pela admiração, pela inspiração... E na talvez maneira percepção, né? De repente. Exato. Você vê que se o seu filho tende, porque tem as crianças, os filhos, eles são diferentes. Tem uns que são mais... Você vê que desde pequenininho eles já são ligados em algumas coisas que falam, opa, tá? Exatamente. E tem outros que são sussa. E tem influência dos amigos, da sociedade, né? Isso a gente tem que levar em consideração, né? O comportamento é individual. Então tem que entender o momento, às vezes, né, precisa ser mais duro em alguns momentos e firme, né? Às vezes tem que soltar um pouquinho, flexibilizar, ainda mais pensando em atividade física para criança, né? É lúdico, é uma brincadeira. E tem que ser uma brincadeira pro resto da vida, né? Enquanto não deixar de ser uma diversão, algo prazeroso. Mas é colocar no momento certo, estimular, e parte da gente. Então, vamos ficar sentado vendo TV no celular ou vamos levantar, vamos fazer movimento, isso é muito importante. Vai fazer junto. Você vê como que são as coisas. Tem um outro lado também. Por exemplo, se você vê um certo talento no Ravi, no teu filho, fala assim, ele tem um talento aqui para natação. Talvez ele consiga aí alcançar alguma coisa. Mas quando a gente tem uma certa facilidade em alguma coisa, seja no esporte ou em alguma outra atividade, geralmente a gente deixa de lado. É interessante, né? Se não tiver um estímulo externo em você, principalmente em crianças, jovens, né? E até em adultos, a gente fala assim, não, isso daí que eu tenho facilidade, não vou fazer. Eu prefiro o que é desafiador. Que nem o meu caso. Eu nadava muito bem, se eu não tivesse essa força dos meus pais, falando assim, Edu, vai nadar, porque você vai ser alguma coisa na natação. Eu queria jogar bola. Né? A gente vê isso na Duda também, né? A gente vê, ela poderia fazer natação, vôlei. Ela corre muito bem. Ela corre. Só que ela fala, não, quero jogar bola. Ela quer jogar bola, que ela não é tão boa, aliás, né? tadinha. Tem muito disso também. Mas eu parto do princípio que tem que ter vivência esportiva. Exato. O máximo possível. E hoje em dia, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade. Por quê? Porque se a gente for lembrar há 10 anos, 15 anos, uns 15, 20 anos, acho que um pouco mais. Não vou me entregar a idade aqui. Mas antes a gente tinha os clubes de campo. Os clubes de campo com várias atividades. E você saía com um grupo de amigos, ia jogar um pouco de basquete, ia para uma outra quadra jogar futebol, saía para correr de polícia e ladrão, rua, ia cair na piscina. Na rua. Jamais agora. Imagina, como que pode? A minha rua, a rua que eu morar, né? Eu mudei há pouco tempo, vamos dizer assim, né? Vivi durante quase 30 anos. E a rua, a gente jogava taco. A gente fechava a rua em períodos festivos, a comunidade, a vizinhança fechava a rua para festa.
A gente jogava futebol, a gente Bola caiu caía. na vizinha, tinha que pular o muro. A gente jogava no portão dos vizinhos, É. aquela Dudu casa... não, o Dudu não teve isso. A gente, não teve não. Dudu empinava a pipa dentro do apartamento, sabe? Colocava assim o ventilador, empinava. Eu ia pro Rio de Janeiro, né? E meus avós moravam numa rua fechada, eles chamavam de vila. E, putz, a gente ficava o dia todo. E muito interessante que as famílias ficavam sentadas lá no Rio, tem essa característica, não sei se pelo clima também. Você é do Rio ou você é de São Paulo? Meus pais são do Rio, eu nasci em São Paulo, tem, claro, um sangue um pouquinho pra lá, do meu avô pernambucano, então mistura um pouco de sangue nordestino com um carioca, vamos dizer assim. Meu sotaque meio vagabundo, que parece um mineiro ali, com confunde. Pois é, não faz nada direito, mas é isso aí. E, pô, as famílias ficavam nas ruas, então tinha vivência esportiva voltando, né? Tinha uma vivência de movimento esportivo, Sim. e isso tem a ver com a inteligência sinestésica, inteligência motora, que é onde a gente vê nossos clientes, atletas, né? Ainda mais que numa fase de transição, muitos viveram isso e tiveram uma lacuna de 10, 15 anos. Quem viveu isso mais intensamente, a gente percebe uma até facilidade no início do processo de treino, né? Claro que tem umas sequelas, lesão, isso a gente vai falar um pouco depois também. Histórico de lesão, isso influencia muito, né? Quando começa a treinar, às vezes pinta uma dor e essa dor ela vem de uma lesão mal curada, até mesmo uma lesão mal curada, até mesmo, né? Por ter jogado bola, caiu e tropeçou e torceu o pé. Bom, mas é mais importante ter essa vivência, então no caso do Ravi, poxa, a gente tem a possibilidade de morar num condomínio com uma estrutura completa. Eu mesmo, né, a gente brinca de jogar tênis, brinca, né, esse é legal entender, brinca de jogar tênis, brinca de jogar futebol, brinca de corrida, brinca de natação, brinca de andar de bike, brinca de jogar basquete, e tem que ter. E ele não vai ser bom, talvez, na maioria deles, e talvez ele escolha, como eu. Eu fui para natação de piscina, ao contrário de você. Eu não nadava nada bem em piscina. E não tinha nem estrutura de nadador de piscina. Mas tudo bem, eu vivi ali. E olha como é importante, no caso agora, eu gosto muito do triatlon, e ter passado por esse processo, mesmo não sendo bom na natação de piscina, não tendo estrutura. Olha só, nadei no mar, águas abertas, descobri que águas abertas são melhor do que piscina. E assim você vai descobrindo, né? E jogava futebol. E meu apelido era Bebeto, porque eu jogava até bem, corria pra caramba, depois de uma fase que eu comecei a correr de novo. Mas não tinha habilidade, então também descobri que o futebol na época não era talvez a saída para mim. E pensando no meu caso, especificamente, até a própria corrida, eu tive a oportunidade de dar o primeiro passo na corrida num período que não se falava muito em corrida. Então, sou muito agradecido pela oportunidade de um grupo de amigos ter me convidado para experimentar aquilo. E imagina, eu tinha 16, 17 anos. Como imaginar um jovem de 16, 17 anos botar um tênis e sair para correr? Hoje é impossível, hoje você não vê. Tem, né? Não tem. E Hoje não tem. você começou na academia na TEM, né? em São Bernardo ou não? Na verdade, Ou foi no clube? não, na verdade eu profissionalmente, esportivamente, claro, né, para quem conhece do ABC de São Bernardo, tem um clube chamado MES, que é um clube que eu frequentei durante muito tempo, teve uma introdução de atividade esportiva, mas com mais ou menos uns 11, 12 anos mais ou menos, foi o período, o limbo, né, dos 8 aos 12, foram os 4 anos aí que eu larguei mão, Afastado. meus pais tiraram um pouquinho o pé na pressão também, e comecei a comer pra caramba, porque minha mãe cozinha, putz, maravilhosamente bem. E Aí virou porpeta. Então, numa Fase do época que porpetinha. a alimentação era diferente, o conceito da saúde. Não tem problema, até os pais e avós viam talvez a magreza, né, como algo não saudável. Olha, nossa, a menina tá tão Sem magro, dúvida, tá fraco, normal. né? Então, Mosquitinho. a gente passou por um período mesmo de transformação dessa questão conceitual. Minha avó, quando me encontrava, dá muito magrinho, meu filho, dá muito Come magrinho. mais um pouco. E isso é Sim. importante. O problema é que teve essa lacuna, que as ruas deixaram de serem movimentadas, ou seja, né, de conta de segurança, uma série de coisas, um período
que a gente começou a ver os jovens mais dentro de casa, né? Que foi exatamente aí, depois dos 12 anos de idade, 12 para adolescência ali, Começando a que jogar a rua já, PlayStation. né, já é perigoso ir para a rua, já a Videogame tecnologia, entrou. videogame entrou. Então a gente passou por um período aí de né, revolução tecnológica que fez com que os jovens parassem de se movimentar. E eu passei exatamente por esse período. Né? Era melhor ficar na casa do amigo, passando a noite toda, madrugada, Ver jogando internet, videogame. ICQ. Ver a internet, que tinha que logar de madrugada, porque era de pulso, era mais barato a internet das 2 de meia-noite de sexta, não, das 2 de sábado até domingo. Então, imagina, ficar no computador, aquela coisa nova. Parou de fazer movimento. Então, foi exatamente aí, né, que hoje em dia já é muito comum. É legal entender isso, então por isso que os pais têm uma importância significativa aí na vida né, como influência para tirar os jovens de casa, as crianças e jovens. Aí estava acima do peso, fui na pediatra na época, né, deu uma pressão nos meus pais, tem que fazer alguma coisa ali, né, abriu um olhar de atenção, aí que minha mãe falou, eita, o negócio tá feio. Aí me matriculou na academia, na época chamava Pódio, em São Bernardo, que virou o TEM. Para quem é do ABC deve conhecer essa rede. Já tinha piscina, já tinha... piscina de 16 metros, o Duque é nadador. E era a mesma academia que lá na infância eu já tinha nadado, enfim. Mas fiquei um tempo sem fazer. Era onde? Na Continental? Ou... Não, subindo a Antártico, é lá em cima. Era TEM do Jardim do Mar, que é do lado perto da onde a gente fica, né? E uma piscina de 16 metros, sabe que é... Só que aí teve estímulo, isso foi muito importante, que é uma pessoa muito importante na minha vida, aí, que é que eu tenho que tirar o chapéu, como ele fazia com os jovens, né? Hoje, você pega um profissional de educação física e um monte de jovens e fala, meu Deus, olha que responsabilidade. Ele botou, vamos fazer uma turma de treinamento de natação, sabe o Jamaica Bagizero? Vamos pegar um monte de gente ali que na piscina de 16 metros, sem muito potencial físico, ninguém ali, nenhuma potência no esporte, e a gente rodava o estado fez uma limonada. Exatamente, ele fez uma limonada, que é o China, que inclusive trabalha com a gente, e China, rodamos toda circuito HTH. China era teu professor? Ele... Caraca, não sabia. Ele que me descobriu né, vambora, uma turma de treinamento de uns 12 jovens ali, aí sim, era treinamento à tarde, tinha uma turma mais avançada à noite, aí eu passei a ficar na academia direto, porque aí já emendava uma na outra, fazia aula de os body systems na época que estavam surgindo. Lamba aeróbica? Não. Lamba aeróbica, você não tem muito jeito, né? Não, acho que nem step, sabe aquele step fazia, que nem sei se tem mais step? Step básico, eu não passei do básico. Lembra a aula de abdominal com aquele ferro lá? Né? Exatamente, eu tinha em casa aquele negócio de lambada. Fazer, lembra? AB isoleiro, sei lá como é que era o nome. Polishop, né? E foi muito, muito importante, porque tinha uma turma de treinamento, estimulava, aí tem um estímulo competitivo, que aí é importante, né? Por isso que as provas, pensando até pra gente mesmo, agora nesse novo cenário de corrida de rua, de triatlon, é importante ter... Tem uma linha de chegada. Exatamente. É um incentivo, né? É importante, mesmo que seja um campeonato amador, o circuito, na época, no Ibirapuera, um circuito bem amador, e a gente ia lá... Só natação? Ou já começou? Só natação. Tá. Natação, aí começou Águas Abertas. Eu lembro que na primeira prova de Águas Abertas em Bertioga, não sei se você vai lembrar, tem uma academia chamada Atlantis, ela organizava um circuito. E eu fui o último a sair da água na minha primeira travessia no Indaiá, ali no Cano de Indaiá, e nadando peito. E eu falei, caramba... Sempre quando eu lembro disso, eu falo, eu já passei por isso, entender as pessoas que têm dificuldade, têm águas abertas, entender que é um processo normal, mas tem que encarar, tem que ir. Porque as pessoas olham para treinar. você hoje, já formado, e falam, nossa, o Rodrigo Lobo, atleta, Exato. treinador, empresário. É um mundo Mas você foi... Hoje em rede social, você vê ali uma foto, você vê um como retrato se fosse imediato hoje. e acha que aquilo foi desenvolvido em poucas semanas, meses. E é normal, o mundo é imediatista hoje em dia, não tem nem o que falar. Falar que eu demorei 13 anos para fazer um Ironman, você é maluco, porque demorou tanto. Porque Entrando mais ou menos já nesse ponto, Rodrigo, a gente
né, lá no canal, a gente recebe muitas perguntas e a gente percebe um pouco dessa ansiedade até das pessoas em querer ter resultados rápidos. Falando especificamente da corrida, quanto tempo que eu começando agora, quanto tempo eu consigo correr? É de um dia para o outro? É uma semana? Como funciona? É legal porque sempre a resposta do profissional de educação física, do treinador, deveria ser depende. É sempre a melhor resposta porque não dá resposta nenhuma, né? É o depende. Exato. É o depende. A virose, né? Mas a virose, não sabe o que é virose e depois a gente dá um jeito, bebe água, dorme e vai melhorar. Uhum. Claro que tem que investigar, porque pode não ser virose mais sério, mas por que começa pelo depende? E tem que começar pelo depende. Aí vem no que a gente já conversou. O histórico, esportivo, será que essa pessoa se movimentou? Ela tem um potencial genético para aquela modalidade, para aquele movimento? Como que pensando em potencial genético, a individualidade biológica, porque o processo de treinamento, ele pode, claro, com pré-requisitos, né? Que é regularidade, aquela parada toda que a gente sempre fala. Vamos imaginar que 2 indivíduos começam a treinar do zero. Vamos pensar, o indivíduo A. Ele é um indivíduo de clube, se movimentou pra caramba, jogou bola e tal. E, né, não vou chamar de... Não existe, ao contrário do que muita gente fala, que é como se fosse memória. Não existe memória. O nosso músculo, o nosso corpo não tem memória, não tem chip. Mas teve vivência, ele se adaptou, teve adaptações biológicas. E perdeu toda essa adaptação aí, talvez uma lacuna de sedentarismo, né? E outro indivíduo que talvez não tenha passado por nada, né? Um indivíduo mais sedentário, não tenha essa experiência, talvez não tenha um potencial genético, uma estrutura que, né, com a carga de treinamento, ele tem um processo mais rápido de adaptação, né? Então, mas pensa que a gente tem 2 indivíduos muito diferentes, que se começar a treinar agora, o indivíduo A e o indivíduo B, no mesmo momento, né, vamos imaginar os primeiros 5 quilômetros, né, que é o que a gente sugere, né, o que sugere, que a gente sugere. Por que sugere? Porque, a carga de treino ela precisa ser bem modulada. E se a gente puser carga demais, mesmo que esse indivíduo A tenha mais histórico, esse tempo que ele ficou, né, e perdeu a adaptação toda de movimento, a chance de lesão é grande, porque é um agente estressor de forma aguda e crônica que aí se somos 2 já era. A chance de lesão é muito grande. Na corrida, realmente o percentual de lesão é altíssimo. Parece que não, mas é altíssimo. Então, talvez esse indivíduo A, em 6 meses, ele consiga rapidamente já fazer o processo de, né, receber a carga de treino, vamos imaginar o mesmo treino, e ir para uma prova de 5 km e, de repente, correr perto de 4 por quilômetro. Esse indivíduo B, ele sofra mais. Nesses mesmos 6 meses, ele vai terminar os 5 km no limite, 35, 40 minutos. Então, olha só que interessante. Mesmo treinamento para 2 indivíduos com respostas 6 diferentes. 6 meses, você acha? 3 então, não. Para quem está muito adaptado, já vem por um processo de adaptação, por que a gente fala de 6 meses? Para ir para uma distância, vamos dizer assim, para o 5, para o 10, depois para o 21, porque a gente tem períodos de adaptação, voltando de novo no termo adaptação, né? O que é adaptação? Coloca uma carga de treino, coloca um estímulo e o corpo ele precisa de um tempo para acomodar aquele estímulo e desenvolver. Aí a gente Isso é cientificamente estudado. Sim, porque as pessoas acham que porque correr é algo acessível, que posso fazer de qualquer jeito. E existe tem um porquê disso existir, né? E não só cientificamente estudado, é muito comprovado que é uma ciência muito antiga de treinamento, que são os princípios de treinamento. Eu gosto muito de falar dos princípios de treinamento. Eles norteiam muito o nosso trabalho. Isso é muito importante, porque a gente fora não tem essa noção. Eu não sei qual é a sua profissão, mas eu sou contadora. Existem princípios contábeis que você tem que seguir, de contabilidade que você tem que fazer certinho, senão não vai dar certo. É a mesma coisa para educação física e qualquer outra ciência. Quando fala de treinamento esportivo, esses princípios, eles têm que estar muito claro, de forma muito clara para nós e para quem... E a gente precisa também passar essa clareza para quem treina, né? Apresentar esses princípios de forma clara para quem treina. Tá.
E os princípios mais... daria pra gente elencar uns 10, né? Mas se a gente for trazer os 3, 4 principais, que é a individualidade biológica, que é o que eu mostrei do indivíduo A e indivíduo B, que é muito diferente, o tempo de resposta de um para o outro. Segundo, é o princípio da continuidade, que aí mostra a importância da regularidade. Um corpo, o sistema precisa de uma carga crônica de forma sistemática, organizada e contínua. Não pode ter treina, para, não vai a lugar algum. Tá. Tem a questão da especificidade. Então, se eu vou treinar corrida, não adianta eu falar que eu vou ficar, vou jogar beach tênis amanhã eu vou dar um rolezinho e, eu quero fazer o 10 para 40, sub-40, eu quero fazer maratona sub-3. Não vai rolar. Tem que ter foco, não tem jeito. Você pode fazer o famoso cross-training, que são as atividades complementares, mas elas têm né? Elas não podem concorrer demais, ainda mais se você está no início do processo. Diferente do triatleta que, são 3 modalidades e elas vão concorrer uma com a outra, então o tempo de evolução talvez seja mais longo, porque o corpo ele precisa receber essas 3 cargas de treino, né? 3 cargas diferentes de treinamento aí, por causa das modalidades, então vai precisar de mais tempo para desenvolver as 3. Então, uma vai subir mais que a outra, daqui a pouco a outra vai ter um prejuízo. Como eu mesmo, nesses 20 e poucos anos, já cheguei a ter momentos de pedalar melhor, de correr melhor, de nadar melhor. E não tem jeito, que nem agora eu tô nadando menos, natação prejudicou, porque perdeu a especificidade. Não adianta eu pedalar pra caramba e achar que eu vou cair na água e é perigoso, até perigoso. E mesma coisa a corrida, né? Então, você tem que ter uma carga contínua de treinamento e de forma específica. Né? Se eu vou fazer maratona, eu preciso subir o volume de uma forma gradual e trabalhar com volume para fazer uma maratona. Quero fazer uns 10K muito rápido, tem que também ter treino específico para isso. Então, tem que ter carga de treino específica, tem que ter estímulo específico. Outro ponto que a gente fala bastante é a adaptação, o princípio da adaptação. Né? Então, você tem que ter um tempo de estímulo, né? O corpo se adapta, aí vai ter ele não vai de forma linear melhorar. Eu preciso adaptar, tirar um pouco a carga de treino, adaptar de novo, tirar a carga de treino, que aí vem a questão do princípio da sobrecarga. Tem que jogar, passar do limite um pouquinho e descansar, e voltar. Né? Passar do limite mais um pouquinho e voltar. Não dá para botar pressão o tempo todo, senão o corpo espana. Tá. Então, são 2 que andam muito em paralelo. Da adaptação, o corpo precisa de um tempo para se adaptar, o sistema, né? Todo o nosso sistema biológico, que principalmente biomecânico e fisiológico, eles têm que trabalhar em conjunto, mas precisa de tempo. Aí, esse tempo, a gente começa a estudar o que a gente estava falando. Então, tem... na literatura, em torno de 12 semanas, em torno de 4 meses, para um pequeno estímulo de se adaptar. Não é que em 12 semanas eu vou sair do zero para uma maratona. Eu preciso desenvolver a resistência, eu preciso desenvolver força. Então, a gente precisa de, geralmente, essas 8 a 12 semanas, dependendo da pessoa, até 16 semanas. Então, vai... de 2 a 4 meses. De 4 meses, e o pessoal não é 4 semanas nem 4 dias. Então, a gente gosta muito de falar em semanas quando fala em treinamento, né? Eu brinco muito que eu faço uma analogia da maternidade, né? Ou paternidade, né? Quantas semanas, né? A mãe sempre em semanas, o pai é meses. Daí tá com 6 meses. A mãe sabe exatamente qual semana que é. 12 semanas, 4 dias e 24 horas. Alguma coisa assim. Vai contando. E o treinador, ele olha em semanas, né? Então, por isso que é perigoso quando o atleta se inscreve numa maratona daqui a 6 meses e ele tá correndo... né, meia boca ali os 21, começou já a beliscar o 21, ele se inscreve numa maratona em 6 meses. Aí o treinador fala, meu Deus, 6 meses são 24 semanas. 24 semanas não dá para eu desenvolver os 21 dele, porque eu precisaria aí de uns 4 meses. Descansar mais 1 ou 2, que aí vem os 6 meses. Aí ele, não necessariamente 1, 2 meses, mas fazer o período transitório em torno de 1 mês, 1 a 2 meses, para ter mais pelo menos uns 6 meses aí de novo para subir. Né? Então, vamos pensar que uma pessoa veio de uma meia maratona ali que começou a fazer, mas ainda precisa desenvolver essa distância.
Em 6 meses a conta não fecha. Ô, Rodrigo, mas por que você deixou eu fazer uma maratona em 5 meses? Agora sim! Então, isso é muito Agora importante. eu te peguei! E eu falei exatamente isso hoje num treino. No treino, olha, eu tava pedalando... Só para o pessoal entender, o Rodrigo ele é meu treinador desde 2013, foi quando eu comecei. Só para pegar que pro pessoal entender o que rolou, eu te conheci na tribuna em Santos, eu fui com a minha amiga Flávia, ela me convidou. Eu não tinha nem inscrição, porque acabou a inscrição. Olha que horror, corrida de pipoca, isso é muito feio, não façam, tá? E aí eu te encontrei lá, achei aquilo tudo incrível, né? A forma que você conduziu todo o processo de pessoas e tal. E aí eu entrei, fiz a corrida, fiz os 10, sei lá, não lembro quanto tempo, mas acho que 48 minutos ou 50 minutos. E dali a gente fez mais, acho que uma prova de 10, depois a meia maratona de São Bernardo. E lá eu te perguntei, posso ir para a maratona de São Paulo? E aí? Foi muito curioso. Hoje foi o papo do final do ciclismo, né? Eu estava conversando com o treinador no final ali, nos últimos 10 minutos de treino, exatamente sobre esse assunto. Sobre o nível de maluquice e precocidade dos atletas, assim, né? E a gente precisa... mais uma vez vem o famoso depende. Acho que a gente vai resumir, qualquer resposta depende, né? Depende, porque justamente você tem o indivíduo A e B, como eu falei. É muito bom esses dois exemplos, que exemplos que vão nos levar, vão nos ajudar a entender esses conceitos todos que a gente vai falar aí. Justamente, a gente precisa olhar para isso. E ontem no escritório a gente estava também conversando sobre isso como uma questão mais mais de negócio, de business, né? Quando o atleta busca a gente, manda lá mensagem do WhatsApp, quero fazer uma prova daqui, tal. E a gente tem uma responsabilidade, então a gente faz um crivo muito importante ali para entender se talvez dê tempo ou não dê tempo, e se der tempo vai ser saudável ou não vai ser saudável, porque a gente tem uma responsabilidade sobre as pessoas. E a gente tem que levar a sério isso. Eu vou dizer que, infelizmente, a nossa área ela não tem essa questão desenvolvida, sabe? Que é a grande responsabilidade que a gente tem sobre o indivíduo em relação à saúde. Diferente, talvez, né? Quando você vai no médico, parece que tem uma relação muito mais íntima entre um erro de procedimento e um problema sério que pode acontecer, até que ocasionar a morte, né? E a gente na mesma régua. Mas imagina, se um atleta vem e vem nos procurar com o objetivo de fazer uma maratona em 4 meses, o atleta A e o atleta B, em 6 meses ou 1 ano. Atleta A e atleta B. A gente precisa entender qual a característica de um atleta, dessa pessoa, desse cliente, para saber se aquilo vai ser saudável. E por que eu digo saudável? Porque imagina que você comece a treinar, eu falo que dá, mesmo que a pessoa seja regular, atenda esses pré-requisitos, regular, os princípios de treinamento, e pode não dar, porque ela não está no estágio abaixo de maturação física e estrutural para aquela modalidade. É uma máquina, né? Sim, e infelizmente dói falar que tem a questão principalmente do potencial, né, genético, potencial de desenvolvimento. Ele demora, mas vai demorar mais tempo. Ou a pessoa vem com um certo sobrepeso que precisa trabalhar, isso pode gerar uma lesão, tem uma característica muscular de menor força, ou está passando por um período de alterações hormonais. Estresse então, tem até. muita coisa envolvida, muita coisa. Então, a gente faz uma avaliação criteriosa, respondendo alguns, se esses pré-requisitos eles são atendidos para poder começar o processo. E mesmo assim, a gente tem que reprogramar se não dá. Se percebe que não dá, a gente reprograma. Olha, e tá tudo gerando bem. algumas tá dores, estão gerando uma fadiga crônica, está numa fase de vida que entrou, veio um turbilhão e vamos reprogramar sem problema nenhum, vamos sair dos 42 para 21. Tá. Se a pessoa for, se a gente tiver esse nível de influência e conseguir... O aluno aceita isso? Então, alguns aceitam, outros não, claro. Aqueles que têm foco neles mesmos ali, poxa, realmente isso não vai ser bom para mim, pensando na longevidade. Vai ter uma consciência.
Agora, quando o foco é externo, né, na rede social, o que vão achar de mim se eu não fizer aquilo que eu me propus? Isso é uma loucura, né? Eu falei no meu trabalho, eu falei, né, em casa que eu ia fazer, aquela pessoa que fala demais, está preocupada com o que está acontecendo fora e faz o textão falando que está no Às processo vezes a da pessoa tem maratona. mil seguidores, não é? É o pai, a mãe, o tio, a tia, ou, sei lá, menos até, mas ela tá preocupada com aquela posição em que ela colocou. Exato. que ela Então, por iria isso fazer, que né? nossa responsabilidade, além da questão do bom planejamento, levando em consideração a saúde física, é também a saúde mental. E a gente precisa direcionar esse cliente, atleta, a isso, a entender o processo, entender que aquilo não vai ser saudável se tiver no momento inadequado ou não vai dar tempo, né? A gente precisa entender e mostrar de forma integrada, isso ampla, para que seja realmente saudável. Ele compre essa ideia de vamos embora. Também por isso que é a questão de diferença de profissionais, né? Tem profissional que imagina, eu vou até o fim, aquela coisa de vamos na dor, mas vamos até o fim, superação. E é perigoso, porque a pessoa pode se frustrar de tal forma que ela simplesmente vai cruzar a linha de chegada e não vai voltar a treinar. Tá vendo? É sua essa canequinha com a frase tradicional, depois da linha de chegada. Então talvez não volte a treinar, ela pare para sempre. Essa é uma coisa que eu queria perguntar. A gente sempre fala assim em começar a correr, mas nesses vários anos que você tem falando com alunos, de diversos tipos de aluno, desde uma pessoa que chega com sobrepeso na assessoria até uma pessoa que já tem um histórico esportivo, qual que são os principais motivos que faz a pessoa desistir? Porque muitas vezes a gente vai num evento e a pessoa fala assim, e aí, tá correndo? Não, parei em 2020, mas por causa da pandemia. Mas, cara, a gente já tá em 2023. Você parou em 2020 e não voltou até agora? Quais são esses motivos, assim? E vamos lá que para nós é fácil mapear esses motivos porque a gente trabalha com isso. Então, hoje a gente tem 615 atletas ativos, mas já passou na nossa mão pelo menos uns 5 mil ou mais. Cadê o resto, né? Trocou de assessoria. Se a gente mapear a pessoa continuou, isso, né? Se a gente mapear esses 5 mil, eu gostaria de poder um dia parar e entrar, mandar interessante. Olha aí a oportunidade. Pegar essa base de clientes, disparar e aí, tá treinando ou não? Parou durante quanto tempo? Mas agora, tentando fazer uma estimativa, a gente tem pelo menos aí uns 25% que a gente, né, ou tem contato ainda e sabe que parou, abandonou. E, Edu, na real, eu adoro essa pergunta porque ela tem uma resposta muito profunda, assim, que é o quanto a atividade física é importante realmente na vida da pessoa. E não o esporte ali de chegada, o troféu, a medalha. O quanto acordar todo dia, se movimentar é importante. Eu pensei muito nisso para vir hoje. E eu estou falando com mais facilidade até, conectando as ideias, porque eu estou com endorfinado aqui, com não só endorfina, estou com dopamina, estou com uma série de hormônios importantes para tudo que a gente faz na nossa vida, para chegar em casa e cuidar da família, para trabalhar, entrar numa reunião. Então, adoro, por isso que eu adorei o horário, porque geralmente quem treina cedo, né? Cedo, digo, começa 5h30, mais ou menos. Você vai numa janela aí até meio-dia, no 220, se alimenta direito e tá motivado e aguenta aí até umas 6 horas da tarde. Até o Edu brincou um dia acordou cedo e ficou com sono e tal, mas precisa adaptar. Se você fizer um dia só... É igual fazer jejum. Não é exatamente. O Dudu, ele dorme, se ele acordar assim... Quando ele acorda, hoje vai ser um dia que à tarde ele vai tirar uma soneca na reunião. Eu fui dormir meia-noite e pouco ontem. Mas se fizer isso sempre, o seu relógio vai se ajustar, você vai passar a dormir mais cedo. Então, e para acordar cedo, tem que dormir cedo também. Não tem jeito. E se você uma vez fizer isso e falar que não dá, e for dormir meia-noite, no dia seguinte não vai dar. O segredo é esse, para acordar cedo? Na verdade, disciplina de uma forma geral. A alimentação, os hábitos. Então, os hábitos de... imagina que eu vou deitar 9 horas da noite, falo para dormir cedo. Aí eu deito lá, fico no celular, na TV, ou não comi direito, comi pesado, não consigo dormir. Então... Não vai te atrapalhar. É um ciclo. A roda precisa girar de forma harmônica, e tem muitos fatores de influência que vão fazer essa roda girar, esse magnetismo ser forte. Mas só finalizando a pergunta, né, a resposta em relação a essa pergunta, o motivo que faz a pessoa desistir está realmente na
realmente o quanto essa atividade é importante na vida da pessoa. E eu vou dizer que, se for pensar, não vou chamar de legado de pandemia aí, desse período agudo que a gente teve de quarentena, mas ele, acho que não vai ter momento, espero que não tenha mesmo, momentos iguais a esse que a gente teve de praticamente 2 anos, que foi meio que seleção natural. Muita gente começou por necessidade, mas muita gente que não tinha esse propósito claro, né, de que a atividade é importante, independente se vai ter prova ou não, se eu vou correr uma maratona. Infelizmente, a gente teve uma quebra. Olha só os números, como mostram esse em torno de 25% aí. A gente teve 32% de quebra de clientes quando bateu a quarentena. E talvez não só pela desmotivação, claro, tem a questão financeira, econômica, financeira, de rotina e tal. Mas muita gente, a gente sabe que desligou, e o motivo de desligamento ali foi: minha prova, não tenho prova, não é volto depois. Volto depois. E esse volto depois pode não ser nunca mais. Então, é isso. A gente tem como eu falei, né, só complementando, nosso papel como profissional de educação física, como treinador, ele vai além da planilha. Até eu postei isso, fiz uma brincadeira lá com o Belarmino lá no escritório, que o mais importante, às vezes, não é o aplicativo que a gente usa lá para montar treino. É o contato diário, semanal, que a gente faz. Hoje são contatos semanais, mas tem que entender o que está acontecendo com a pessoa, para ver se aquele treino faz sentido para ela. E se não fizer sentido, esquece. Não está alinhado com a rotina, não está gostoso, está demais ou está de menos. Mas você concorda que uma pessoa que, de repente, ela ou tá começando do zero, ou ela sempre teve essas quebras. Porque, assim, você falar para uma pessoa, isso vai trazer qualidade de vida, ela já sabe disso. Ela sabe que ela sabe livro de autoajuda. Ela sabe que ela tem que, ela sabe o que ela tem que comer. Todo mundo aqui, pera lá, hoje você tem, é só você buscar o que não precisa buscar. Você sabe, você já assistiu viu Globo coisas, Globo Repórter, qualquer sabe. jornal, infelizmente, Não vem falar eles dividem pastel com a gente preço sabe, pastel com... né? Então, assim, mas você falar que aquilo pode ser para ela um propósito é algo muito longe para ela. Ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que aquilo é importante, ela sabe que vai melhorar a qualidade de vida dela e que, nossa, vai trazer 1000 coisas. Mas naquele momento que ela tá no limbo, né? Que ela tá naquela situação de completo, assim, afastado, né? Ela tá na escuridão, vamos colocar assim, tá naquela escuridão, naquele momento. Você concorda que ela, naquele momento, ela precisa de uma organização, de colocar, e não coisas absurdas, não é assim, vou treinar todo dia 1 hora. Treina 3 vezes na semana, mas em horários definidos, porque tem muito isso também. Eu vou em qualquer... Não, você vai num horário, coloca lá na tua agenda, que em 3 meses, durante 3 vezes na sua semana, é um compromisso que você assumiu e que você vai realizar. E muitas, porque as pessoas colocam isso, elas colocam umas metas absurdas. Vou treinar todo dia, vou acordar 6 da manhã, coisa que você nunca fez. E 2 dias depois, você cai de novo naquela sensação de fracasso. E aí você começa a se punir de novo. Eu sou um fracassado, eu não consigo levantar cedo, eu não consigo ser igual a fulana. Porque você tá olhando uma coisa muito absurda, né? Muito que a pessoa quer o resultado imediato, né? E ela quer ser... eu quero ser igual o Lobo, quero ser igual a Val. Você tá anos construindo aquilo. Então, você passou, vamos colocar, 40 anos da tua vida tendo certos hábitos. Não é de um dia pro outro que você vai mudar. Mas, assim, ter organização, eu acho que é o básico. É o básico. Compra uma agenda, ou mesmo tem uma agenda digital, enfim... Anota aquilo que você vai fazer, se compromete com aquilo e começa. E, obviamente, ter orientação é muito mais fácil, né? Eu falo muito nisso, quando as pessoas falam, qual que é a dica para começar? Vai treinar com o treinador. E eu não acho, do fundo do meio das bordas do meu coração, que isso é um custo, isso é um investimento. Você está investindo na tua saúde no longo prazo. Imagina assim, que, né, eu gosto de sonhar, né? Imagina que você começa a correr, aí um dia, daqui 2, 3, 5 anos, você vai correr uma maratona em Nova York, e que você vai começar a namorar alguém do meio, e de repente você casa com as... Sabe, dá pra contar histórias com isso, de um investimento inicial, né, que então, você colocou ali, e as pessoas, não, mas eu vou gastar... Cara, você tem coragem de gastar 300 pau num final de semana na balada, mas você não consegue colocar isso na tua saúde dentro de um mês de ter uma orientação, sabe? Então,
põe na balança, sabe? Seja real com você. Olha pra você e fala, não aguento mais, vamos mudar isso tudo. E pronto, né? Então você vê assim, ó, todas essas assinaturas de Netflix, Disney, não sei o quê, vai dar R$300. Uma academia hoje, por R$99, você pode ir numa academia. Por um valor um pouquinho a mais, você vai ter uma assessoria que vai transformar a sua vida, né? Vai mudar toda a sua rotina, vai melhorar a sua saúde. A gente foi contratar o E as personal pessoas, elas acham que esse investimento na saúde é caro. A gente né? foi contratar o personal pro Edu, né? E aí, quando ele falou o valor, assim, né, não é barato, né? Mas eu achei que era muito mais caro por conta de toda a situação, né? De Dedicação, cuidar, né? dedicação e tal. Falei, nossa. Aí eu olhei e falei, aí, sabe quando... Porque aí eu já tenho hoje consciência. Eu falei, isso daqui tá muito bom. Isso aqui vai te... Lá na frente, no longo prazo, vai te trazer tantos benefícios. Caramba, isso é um baita de um negócio, né? E aí as pessoas não conseguem enxergar isso. Elas acham que, mas é um custo. E voltando assim, lá no começo, eu não sei se você lembra, quando a gente começou, o primeiro mês que eu fiz de assessoria com o Lobo, eu quis parar. Primeiro mês, porque foi horrível. Foi, sei lá, o pior mês da minha vida. Se bobear. Louco. Não, doeu demais. Dudu, eu sentia dor no pé, eu sentia dor no tornozelo. Eu comecei a ter canelite, coisa que assim, eu nunca tive na vida. Eu nem sabia que era canelite, eu sabia que era uma dor ali, né? E o Mário, você conheceu o Mário da academia? Sei. Ele tem outros investimentos, tem casa onde que é Ubatuba. mesmo? Ubatuba. A gente conheceu lá. E ele falava que eu era atleta. Ele falava, você é uma atletinha, você é um atleta, você tem que ficar correndo, você tem que correr. E eu quis parar no primeiro mês. E o Lobo não deixou. Ele não deixou. Ele falou, não, nós temos muita coisa ainda para... Você percebe que... Aí eu falo, imagina se tivesse desistido ali, Rodrigo. A gente não estava aqui hoje, pessoal. Não estaríamos aqui hoje, né? E você fez isso, né? De trazer para próximo, né? Mais uma vez, a importância desse profissional, né? Porque as pessoas estão preocupadas realmente quando elas nos procuram exatamente nisso, no imediatismo, e falam, nossa, por que o outro corre 60 e eu tô correndo 20? Porque, porra, se eu correr 60K, semana que vem você não vai correr. E o que importa pra gente por isso que a gente gosta até do aplicativo que a gente usa lá, que fica verde se a planilha é executada. E o que a gente quer é que fique verde, porque a gente sabe que se tiver, independente do treino que seja, pode ser o mais básico, pode ser 20, 30 minutos, sei lá, 3, 4 vezes a semana, mas faz os 20 a 30 minutos. E hoje a gente sofre para isso, para que a planilha fique verde, mesmo que seja 30 minutos. Só que a pessoa não fez os 30 minutos e na semana seguinte... Ela vê, eu tô inscrito na maratona, o cara correu 70 e eu tô correndo 30. É claro, porque você não deixou a planilha verde até agora. Sou eu. Falando de mim. Olha lá, você, Dudu. Só que eu não posso recriminar. Falar, cara, você não fez a planilha verde. Tá... Não, mas por que você não tá fazendo? Será que o treino não tá no momento adequado? Tá no dia errado? Será que o que você está fazendo por fora está influenciando no treino, que você não está conseguindo levantar para treinar? Será que aquele dia que eu planejei o treino para você não dá porque você leva o filho na escola e se der algum problema, trânsito e tal, você não vai conseguir treinar, então vai ter que ser outro dia? Ou se você não é para treinar de manhã, você vai para treinar à noite só. Sim. Mesmo adorando treinar de manhã, dá vontade de mandar todo mundo acordar 4h30 e treinar 5 horas, 5h30. Mas não, cada um tem um perfil. A gente sabe, claro, por que amanhã é legal e por que você fala sempre da manhã? Porque a chance de dar erro ou treinar à noite é menor. Se você já não conseguiu... Se tiver que pensar, você não vai. Se você deixar pra noite, você tá sempre no limite ali. Aconteceu qualquer coisa, pintou uma dor de barriga. Tô cansada. trabalho- Mas não só treinar, qualquer coisa. Você fala assim, Qualquer a Val fala assim, coisa. eu vou fazer a planilha à noite. Eu falei, não vai. Né? Não, se eu for pensar à noite, Quem é da não manhã, se deixar pra lá, vou fazer à noite. Não vai fazer. Agora, quem gosta da noite tem que ter uma disciplina e sempre botar aquilo travado exatamente a organização. É isso, vai até, não importa, o mundo caiu, assim como acordar de manhã, não importa, tô com sono, acorda. Mas é a minoria. Isso daí É é a do minoria, ser é humano. muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, então... E a gente sabe por que a gente sugere de manhã justamente pela rotina. A gente sabe que o mundo hoje... Se você já mata Sim. as primeiras... cuida de você logo de início, a chance de ter influências, seja climática, trânsito, tal, estresse, uma reunião hoje, videoconferência, atrasa, tal...
Então, é maior. Então, a gente tem a meta de botar a planilha verde. Pra Mas sabe quê? que eu... Para que você consiga sentir o prazer e não abandonar. Sim, mas é interessante, Rodrigo, que as pessoas, elas são diferentes e elas têm fases na vida diferentes. É. Eu vou pegar o meu exemplo. Eu nunca fui uma pessoa consistente em nada na minha vida. Nada, absolutamente nada. Eu já fiz natação, eu já fiz jazz, eu já fiz vôlei, futebol, ginástica olímpica. O que você imaginar, eu já pratiquei de esporte. Só que quando ficava difícil, eu saía. Então, na natação, eu era muito boa na natação. Quando o professor começou a colocar um pouco mais de pressão em mim, eu comecei a achar ele chato. E aí eu falei, meu, eu não quero mais. Por que você... Todo mundo você manda fazer 5, eu tenho que fazer 10. Aí ele falou, porque você é boa, eu queria que você treinasse bem. Mas eu não quero, porque eu não queria pressão em cima de mim. Eu queria que fosse tudo tranquilo. E sempre que ficava difícil, eu saía fora. Até que um dia minha mãe escreveu uma carta pra mim falando exatamente dessa minha característica, que eu desistia de tudo. Então ela falou assim, eu te vejo não sendo consistente. E você começa a namorar uma pessoa, não quero mais. Começa um curso, não quero mais. Ficou difícil, ou que exigiu uma constância, eu abandonava. E aí, quando ela escreveu isso pra mim, aquilo me machucou. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, não é possível. Eu fiquei brava com a minha mãe, né, com essa carta. Eu falei, a partir de agora, eu não vou desistir de mais nada na minha vida. Tudo que eu fizer, eu vou fazer até o fim. E eu estava fazendo faculdade nessa época. E aí, eu já trabalhava durante o dia e estudava à noite. E foi bem num período difícil, né? Porque eu estava muito cansada. Eu comecei a faltar na escola, na faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu tive um professor que ele era muito chato e eu estava indo muito mal na matéria dele. E eu tinha que tirar notas boas para poder recuperar. E eu falei, eu não vou desistir. Dali eu percebi isso. Eu falei, olha que interessante. Quando você estuda mais, você se esforça mais, você consegue. Só que você tem que persistir. Foi ali um ponto. Só que no esporte isso só entrou depois, porque eu já tinha para taekwondo, eu fiz até a ponta preta, desisti por causa da faculdade, né, de trabalho, enfim. E aí quando voltou, na época que a gente se encontrou, eu acho que deu continuidade, porque você estava em cima de mim, como uma mãe, assim, sabe? Falando, vamos lá. E até hoje, né, Rô? Até hoje você me dá bronca, até hoje. Seja para mais ou para menos. Você vê que interessante, aquela primeira história que a gente falou do Ravi, da Duda, das crianças, né? Se não tiver um pouco dessa função do professor, do treinador, a pessoa... Ele é um fator de mudança e de muita responsabilidade na vida das pessoas. Mas né? O que eu acho que assim, são fases. Talvez você não tenha essa percepção na sua fase de criança, né? De adolescente, fase dos 20, fase dos 30, para mim veio depois dos 30 anos, né? Só depois dos 30 anos que eu virei e falei, vamos fazer esse negócio direito? E percebi performance. Esse ano a gente conseguiu subir 3. Pô... Do zero. Eu acho isso bacana. Mas acho que se for pontuar alguma coisa muito importante para a manutenção, para a continuidade, justamente a característica da atividade e como você lida com aquilo. Então, se for lembrar de todos os bons professores, talvez eles não sejam os professores mais técnicos, Verdade. Os professores mais carismáticos, professores... Eu lembro que eu tinha o melhor professor da faculdade. Mas você entende que você pode ter o melhor professor, mas aquele aluno não está no melhor momento dele? Então, mas isso, sim, com certeza. Mas eu digo melhor, não o melhor, a pessoa que foi mais impactante. Talvez se eu tivesse sido muito firme de botar pressão, você tem potencial e tal, talvez você tivesse espanado. É verdade. Só que não que eu seja melhor, tal, porque eu já passei por esse lado. Eu sei o quanto é importante a atividade e eu não preciso fazer o melhor treino, não preciso fazer toda quarta-feira 10 de 400 para melhor tempo e tal. Não é isso que vai fazer você melhorar. Então, como conduz, né? O profissional, o pai, a mãe, como ele conduz? Justamente é o perfil de comando, né? O perfil da liderança, né? Uma liderança inspiradora, né? Eu gosto muito daquele livro Monge Executivo, ele fala muito dessa liderança motivacional, inspiradora, né? Liderança servidora. Quando você está junto, abraça, vambora, vivo a mesma situação que você, estou conectado no que você faz, entendo suas dores, por que talvez você não
pô, não tá com vontade, não tá rendendo. E acho que o trabalho de bastidor, ele é muito importante. E justamente, né, só o exemplo desse professor da faculdade, muito provavelmente vocês conheçam, ou seja, é o da biomecânica da USP, que é o Júlio Serrão. Uhum. Ele é o professor que fazia chamada no início e no final. Mas ele não precisava fazer chamada no início e no final porque ele é chato, porque ele criou um padrão. Só que a aula dele, ela enchia. E não é pela chamada no início e no final. E todo mundo chegava na hora e ia embora até depois. Eu tive esse professor na faculdade também. Alcides. Pois é. Análise de balanço. Puta vida. De chorar. E não é porque eu adoro biomecânica, sou fã da biomecânica. Ele fazia ficar legal, né? Ele fazia ficar legal, mesmo que não tinha nada a ver, era mais a área de humanas, adorava a biomecânica, porque ele conduzia de forma prática, leve, descontraída, conectada. E, poxa, a gente aprendeu muito biomecânica, tanto é que eu fiquei 4 anos dentro do laboratório de biomecânica, influenciado total por ele, não me imaginava isso quando entrei na faculdade, por exemplo. Então, eu digo que o processo importante para o treinamento também é como é conduzido e tornar leve, tornar agradável, tornar descontraído, sério em alguns momentos. Então, mesclar. Então, ali a chamada no início e no fim é a seriedade, compromisso. Mas, ao mesmo tempo, o processo é leve, o processo é gostoso, harmônico. Ele é conectado com a sua vida. Né? Eu sempre gosto. Por que você ficar no Instagram, fala um monte de besteira? Porque eu gosto de conectar o esporte com a vida. Quando isso deixar de acontecer, esquece. Vai fazer outra coisa, né? Eu acho isso um grande diferencial. Quando a gente conhece muitas pessoas, muitos treinadores, muitos atletas, e eu acho isso um grande diferencial no treinamento que a gente faz, porque ele é muito humano, acima de tudo, é preservar a minha saúde física, mental, financeira e espiritual também, né? Eu gosto desses pilares, mas porque realmente eu vejo uma galera se atrapalhando como se aquilo fosse a razão do viver dela também, né? Tem o que é difícil entrar e depois aquilo vira um vício tão forte que quase que vira a razão de viver da pessoa, né? Como se fosse... Tem muito disso, né? Tipo, na própria corrida, no triatlon, né? O cara, ele quer buscar tanto um sub-9 no Ironman ou um sub-3 na maratona, que parece que o cara só consegue enxergar isso depois de um tempo, e né? nem marcas tão assim absurdas, às vezes sub 4, na maratona, né? 3,5, né? E como se isso, a vida da pessoa dependesse disso, né? E... Adoro esse tema porque isso nos ajuda a fortalecer a nossa missão profissional, valores e missão, e o nosso nicho. Nosso nicho de mercado. Hoje a gente não é uma assessoria de alta performance, que vende alta performance. A alta performance ela é uma consequência. Tem os alunos de alta performance. E existem né? empresas... E tudo bem. Existem empresas, assessorias, que têm esse nicho e vendem alta performance e tudo bem também. É bom ter isso. Sim. E tem que ter. Assim como você vai ter um sapato de luxo que custa 10, 20 mil reais, assim como tem um público para usar uma rasteirinha de 80 reais e tudo bem, os dois vão se sentir desfilando na passarela, a melhor passarela do mundo. E então é importante... Você só precisa entender o teu perfil, isso, né? E até onde você pode ir. Será que eu aguento isso? Exatamente. Então por isso que a gente posicionou dessa forma no mercado, que é a nossa forma de ver a atividade física. Ela tem saúde, que ser... né? A alta performance ela pode até ter saúde, se ela for bem direcionada, organizada e tal. Sim. Claro que ali fica numa borda, numa linha tênue muito fina ali, né? Mas quando a gente pensa realmente no excesso, quando excede um pouco, a gente fica um pouco de receio, porque justamente entra ou veio pela uma dependência química muito forte, que é a atividade física, claro, não tem nem o que falar, já todo mundo sabe, libera, né, tem mediadores químicos atuando muito fortemente. E é um vício. Então, você, assim como para qualquer droga, você tem que botar de forma adequada, né? Como uma droga, um antibiótico, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que tomar todo dia naquele horário, tal, para me ajudar a melhorar. Sim.
Só que vamos lá, para outra dog lista, sei lá, maconha, qualquer outro, blá blá blá. Se eu puser demais, ou se eu puser um pouquinho ali, muito provavelmente por isso que é lista, porque ela tem uma linha que você colocou, você não sai mais. Então tem que tomar cuidado como a gente administra a atividade física na nossa vida. Se ficar abaixo, pode ser até ruim, porque vira atleta do fim de semana ali, dá um treino um pouco machuca ou não faz nada. Ou se colocar demais, compromete todo esse conceito de saúde que você falou. Aí quando entrar em tudo isso, na saúde financeira, o cara já não tem mais dinheiro e tá no triatlo, tá comprando bicicleta, tal, já tá endividado. Problema Tá em parcelando. casa, na E família. na família, sai pra treinar todo dia. Por que que eu Eu não já vi fiz? isso, viu? Por Tem que eu não, muito. por que Eu que eu não já vi fiz isso. Ironman full esse ano e só vou fazer em 2025 ou 26, talvez? Que não compõe, são outras prioridades. Tem a sua família. Claro, mas imagina o Ravi, domingo. E Domingo ó, é um tem momento mais uma. sagrado. Você vai ter uma bebê agora. Ô, Rodrigo, você tem um problema sério de decisão, hein? Qual que é o nome? Conta pra gente aqui. É menino, Porque menina? a bebê não tem. É a bebê lobinha. Não tem nome ainda. Tem uma noção. Por enquanto é a Churu. Churu? Churu de Churupita. Eu descobri que a gente tem um checkmate até a primeira semana de dezembro para decidir. Primeira, segunda semana de dezembro. Então vai ter um tempo ainda. Mas Qual que é o teu signo? Por que tanta... cara, não, porque quem manda não é o pai. Ah, Quem tá. manda é a mãe. Entendi. Principalmente o nome da menina é a mãe que A manda. Fernanda que então- vai ter que decidir. Então, Tá. isso a gente... Mas olha que interessante. E para ano que vem, eu vou... não vou definir metas ambiciosas agora. Maratona pra você de boa. Olha só, é isso. Aí vamos voltar num ponto que a gente estava falando, me lembra disso, né? Mas ano que vem, não vou botar metas ambiciosas de tal, RPs e tal. Muito provavelmente eu coloco RP em prova menor, Tá. que compõe. 10 e 21. 10 e 21, diminui carga de treino, volume total, horas de treino, consigo trabalhar melhor a qualidade nessas menores horas de treino na semana. Hoje, sei lá, tenho de 12 a 15 horas na semana por causa do triatlon e tal. Foi um ano que eu botei pressão, porque eu já sabia que ano que vem eu posso ter essa mudança de objetivos. Então, ano que vem, se tiver de 9 a 11 horas, que é bastante até, se for pensar em horas de treino, mas para o triatlon hoje em dia é pouco, eu vou ter que melhorar a qualidade, talvez em distâncias menores, para me satisfazer. Eu tenho uma sensação de realmente dever cumprido. Botei uma meta e então vou Alcancei. reprogramar a meta. E geralmente metas com distâncias menores ajudam muito nesse processo. De um projeto profissional que você entra, um projeto familiar que muda, alguma coisa assim que você entra também. Então, para ano que vem, já pensando, né, já entrou nesse tema, até como sugestões para vocês aí que estão passando por um processo semelhante, seja de uma paternidade, maternidade, um projeto profissional, enfim, é reprogramar e manter. E eu vou manter. E assim como eu mantive com o Ravi. Ah, mas você vai ter filho, sabe aquele... Galera, tem muita gente que torce contra, cuidado também. A galera adora ver você no limbo. Ah, vai ter filho. São vai poucas pessoas, né? são poucas. Você vai Eu ver a falei lista. sem querer. Eu falei ontem, eu tava treinando, eu falei assim, ai, deixa eu aproveitar esses nossos treinos, porque serão os últimos. E o que eu falei pra ela? Tudo bem, Val, ó, vamos falar que amanhã vai ser 4h30 da manhã. Ele falou Tá isso, fim ou não? 4h30 da manhã. Tá Putz, fim ou vida. não? Não tá. Tá ou Aí, não tá? 5h30 já tá sofrido, imagina 4h30. Vai pro Nordeste, fica um mês no Nordeste, você vai ver Tá que doido. 5h30 é fácil. Ah, mas lá é outro esquema. Ô, Lobo, ó, você tá falando de você e tal. Imagina uma pessoa, tipo, meu perfil, trabalha 10, 12 horas por dia. Dá pra eu fazer um sub 3 ano que vem? Ai, Dudu. Pô, se for pensar 10, 12 horas, o dia tem 24, você dorme 6, com certeza dá. Passa, a conta fecha. Ó, temos esse corte. Dudu sub 3 em 2023, hein? Se ele falasse 18 horas de trabalho, dormir 4, comer 2 horas se alimentando, talvez ficasse um pouco difícil. Mas 10, 12 horas... Agora Tranquila, a os conta tá os fechada. bastidores. Foi fácil pra você me acompanhar no sub 3?
Não, é chato demais. Chato demais, amigo. Tá louco. Eu não sei como o pessoal aguenta. Eu e a Fernanda, pra aguentar vocês dois, tá louco. Eu acho assim que a principal qualidade de vocês é disciplina. Você vai ver, vocês acordam cedo, já postaram antes de todo mundo os stories falando do treino de vocês e tal. É uma qualidade. E a gente tem que entender que não é pra grande maioria das pessoas. Mas, fazendo um paralelo isso com a vida da maioria, que essa disciplina, ela acaba vindo não só pro esporte, mas pro resto. Tudo que vocês fazem, vocês mantêm a disciplina, né? Alimentação, trabalhar, cuidar dos filhos, né? E eu acho que isso é a grande transformação que a corrida traz, né? E vocês acabam virando inspiração para muitas pessoas que seguem vocês, né? A inspiração, claro, ainda mais agora, falando de inspiração, é legal porque quando eu penso em falhar, além de, claro, de tudo isso, a atividade ser importante pra gente, ajudar por ajudar no trabalho, por conta da saúde, por tudo isso que a gente conhece, também entrou a responsabilidade social. Virou trabalho, de certa forma. Sim. O meu mais ainda, o seu de vocês também, na verdade. Então, olha só como é importante. E se é prazeroso, se for prazeroso no caso, não para nunca mais. Não para mais. Sabe por quê? Porque aquilo é importante para nós. Eu não faço pelos outros, eu faço por mim. Já faz parte da Também sua pelos rotina. outros e aquilo é gostoso. E aí você puxa Pô, é pessoas. perfeito, é a situação perfeita. Quando você, além de fazer, você transborda essa energia boa para quem está em volta, carrega uma legião de pessoas começando por dentro de casa, que é importante isso, não adianta ter milhares, milhões de seguidores e tal, e não conseguir, de alguma forma, conectar os amigos, as pessoas que estão próximas. E, pô, tem coisa melhor que isso. Então, até dizendo aí pra galera, ó, se vocês encontrarem, sei lá, falhei, não vou falhar, tá? Mas se falhar, ó, pô, por que você não treinou hoje? Por que não, não postou logo cedo? E Se acontecer isso é porque acabou a bateria trocou o ou celular, tá sem sinal. tá sem sinal. Nossa, tava desesperado lá terminei a maratona de Chicago, que já queria postar lá pra galera, pra fazer uma live. E acho que pela densidade, o sinal, Sinal lá é zoado. Eu não sei se é no local ou realmente há muita pessoa, muita É gente igual o prédio, estádio né? de futebol. É muito assim, prédio, quando tem assim. muita concorrendo gente, com não- o sinal e eu não conseguia, eu queria falar, mostrar. Até que eu saí, aí quando eu atravessei a ponte, o sinal rolou, até fiz uma live com o Belarmino Sim, mas lá, aí ele foi tava lá super no Havaí ótimo, e tal. né? Foi ali que eu consegui ter sinal de novo, mas olha só a vontade, não é porque eu quero mostrar, é porque é importante conectar essa Não, energia e foi com uma as energia pessoas. gostosa, porque dali foi genuína. Você colocou aquela energia, eu Exato. até participei da live também. Todo mundo entrou e sentiu aquela energia boa, né? Então, essa Quanto você fez lá? 2h39. Bateu seu recorde em Chicago. Do nada. Não, do nada, né? É até legal, agora falando um pouco mais específico da prova. Maratona, primeiro tem que respeitar. Sempre falo isso. Falei muito isso no Rio, que eu não estava treinado para a prova, mas aí vem aquilo que a gente fala, né? De estar preparado, estar pronto, com base em tudo isso. Aí vem, mais uma vez, o que a gente sempre conversa, que é sobre um ser diferente do outro. E olha, mas o Rodrigo nem treinou para maratona, fez a maratona do Rio. Poxa, mas eu tenho 14 horas, uma carga de treino de 14, 15 horas, volume aeróbio tudo bem, claro que eu tenho que fazer uma transição muito mais curta. Lembra que a gente falou, quando a gente fala de especificidade, a gente não adianta eu falar, faço Ironman, mas tô correndo 40 km por semana, 30 km por semana e vou fazer uma maratona. Não dá. Volume Não dá, baixo. porque Já aí- dá, mas vai ser Dá. Vai ser sofrido. Vai ser sofrido. Que nem a maratona do Rio, a minha até sub-3 era Baita chuva. chuva, Pesado. mas eu tava muito acima, um pouco acima do que eu sou capaz pela Sim. pace, então fiz 2 semanas ali, subi um pouquinho só o volume de forma segura e vamos lá pra prova pra pelo menos cumprir a missão, que era carregar o grupo sub-3 lá. E deu certo. E deu certo, que nem Chicago, e nos bastidores eu decidi 10 dias antes, 10, 12 dias antes da prova, vou pra prova. Porque, enfim... Surgiu custo oportunidade alto, e Já estava tal. inscrito, mas o custo era alto, tinha outras prioridades e tal, mas aí vinculamos a um job, a um trabalho legal, junto lá com... Foi muito legal, passei o collab lá com o Strava.
E a Rô falou, vai pra Chicago sim. Eu falei, eita, vambora. Botei dois longos estratégicos ali e vambora pra prova. Só que fui sem reserva. Né? Minha meta, era já em off aqui, era 2h35, 36. E, claro, né, esses 2 treinos importantes que eu fiz, cara, vamos falar de 2. Se fosse uma pessoa saindo do zero, ela teria que passar talvez 1, 2 anos e, dentro do ciclo, pelo menos encaixar ali uns 4 a 6 treinos um pouquinho mais longos, aí batendo de 20 para 30 e pouco, né, dentro do ciclo. Por isso que tem que ter tempo. Para encaixar uns 4 a 6 treinos desse, eu tenho que ter pelo menos umas 12 a 16 semanas. Então, para um ciclo de maratona, vindo de uma meia boa, são geralmente uns 4 a 6 meses para dar tempo de encaixar esses 4 a 6 treinos específicos mais longos. Então, falando de Chicago ali especificamente, foi na reserva, assim, sabe? Mas a tua reserva deu um pace Então, de mas aí vamos lá. 3,47 Tanto é que... com velocidade média de 15,83. Pois é, Pô. mas aí você coloca justamente o respeito à maratona. Mesmo que você tenha potencial, esteja pronto. Sempre entender que são 42, Para quem está muito 195. preparado, a maratona começa a ficar séria dos 35. Para quem está preparado, dos 35 a 36 para cima. Vamos imaginar quem está preparado é porque faz perto de 3 horas. Não preparado, para quem já está no nível de desenvolvimento já de performance mais alta. Para quem não está tão preparado, ou está no processo, ou é mais lento pela característica, faz perto de 4 horas, ou mais de 4 até 5 horas, a maratona começa a ficar séria nos 26 a 32. E por quê? Simples. Pelo tempo. Tempo de atividade. O corpo, ele não sabe quantos quilômetros você percorreu, ele sabe quanto tempo você se manteve em atividade. Então, pro Kipchoge, se for pensar, ele faz 2 horas, né? 2 horas, só que em Z4, Z5. Porque ele passou por um processo de treino que ele consegue sustentar uma alta intensidade, mas ele fica 2 horas. Então, a maratona deve ficar séria para ele quando ele termina, depois... Mentira, ele tá no limite da intensidade alta, então realmente ele corre sorrindo e tal, mas com certeza ele tá no limite. Tá no máximo desse porque ele tá numa zona mais alta, correndo uma velocidade mais alta, numa intensidade, numa frequência mais alta cardíaca, só que ele para em 2 horas, então ele consegue melhorar O corpo dele isso. já entende isso. Suportar, o corpo dele adaptar. E claro, um atleta profissional é diferente da gente. Ele tem carga de treino maior, né? Ele faz aquilo. Agora a gente... Inclusive, ele fez 30 e quantos anos agora? 36, 37? 36 com um corpinho de 50, né? Então, isso que eu ia falar. As pessoas às vezes falam assim, não, porque a corrida envelhece. Envelhece bastante. Olha o Kipchoge. Tá Não, horrível. é que ele... Pode perceber, se você olhar, você percebe... Eu achava que ele era muito mais velho do que ele realmente da idade dele. Mas é por causa da intensidade, né? A performance é um objetivo intensa, diferente, né? É uma ele outra roda coisa. praticamente perto de 200 km por semana, gera estresse oxidativo, por mais que ele tenha nutricionista, coma direito, durma, faça massagem, ele está liberando forte muito, e pois geralmente vida de atleta profissional é um pouco mais curta. O de longa distância não tanto, porque a resistência ela consegue ser sustentada até uns 40 e poucos anos. Né? Então, você tem atletas bons de resistência, de longa distância, batendo os 40 e poucos anos, porque é uma capacidade que ainda ela é sustentada nessa idade. Já a potência, a velocidade, ela começa a ter mais prejuízo com em torno de 30 anos. Então, você vê os atletas de velocidade ou até de outras modalidades, como futebol, que precisa de potência aeróbia, ou são mais estressantes por conta da intensidade mesmo, pode gerar lesões... a aposentadoria em torno dos 30 e poucos anos. Ginástica olímpica começa super cedo e termina super cedo. Exatamente. Né? Então, o esporte de alto rendimento, o esporte profissional, ele é diferente do nosso. Então, dá para correr reduzindo o processo de envelhecimento? Sim, claro. Você vai correr, você vai envelhecer menos do que alguém que fica deitado, dormindo e vai envelhecer muito mais, né? Não tem jeito. Então, tem que ter equilíbrio. Isso que você falou do tempo de atividade física, né? Você pega você correu para 2h39, né? No dia seguinte você já estava fazendo um trotezinho lá, né? 2h39, depois você consegue fazer 8 km no dia seguinte, um trotezinho. Daí você pega um corredor que fez 6 horas na maratona, a pessoa tá estragada, vai ficar uma semana assim com dor. E daí eu tava vendo, eu não sei se foi um vídeo no YouTube ou uma postagem, da última colocada na maratona de Nova York. Meu,
A mulher tava, assim, claramente com muito sobrepeso. Foi a primeira corrida dela. Maratona de Nova York. Essa pessoa, se ela não parou, nunca mais vai correr na vida, ela deve ter ficado dolorida, assim, tipo, o mês inteiro. De repente, tido alguma lesão, né? Então, ó, isso é uma coisa que Ela levou, tipo, 9 horas e pouco, então, acho. se isso não é me uma engano. coisa que eu vivi antes de ir para a Lobo, de conhecer a estrutura da Lobo. Acho que em 2006, eu fiz a meia maratona do Rio. Eu corria 10 quilômetros de vez em quando, ou 5, ou menos. Eu não tinha assim, não ficava olhando 10, 5, não tinha relógio, não tinha nada. Eu corria na academia. E aí uns amigos começaram, vamos fazer a meia do Rio. E eu falei, quem faz 10 de vez em quando faz 21, né? Então o raciocínio foi esse. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque chegou naquele aterro do Flamengo, tinha que virar e voltar, né? Então, e era mais ou menos no 18, que é um momento muito crítico da meia maratona, né? Eu juro pra vocês, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E quando eu terminei, no maior calor do mundo, eu tremia de frio. Ou seja, meu corpo tava em choque, né? Nunca fez isso, de repente, do nada, correu. Então, isso não é só perigoso para você desistir, né? Que é uma coisa inconsequente no sentido assim, você não vai ter sequência. Porque ali você fala, nunca mais quero fazer isso na vida. E realmente, eu fiquei muitos anos, só fui voltar depois, quando eu tive orientação. Mas isso é realmente perigoso. Isso é realmente uma coisa que pode te machucar a ponto de você ter um problema sério, físico, no corpo, machucar joelho, tornozelo, até uma parada cardíaca, porque o teu coração não está, que é um músculo, ele não está acostumado com tanto esforço assim. Então, às vezes eu vejo pessoas propagando isso, sabe? Como superação, como uma forma... Gente, isso não é superação, isso é loucura. Existe uma grande diferença entre você superar, que é você fazer um pouquinho todos os dias, programado. Isso é superação. De você, do nada, resolver fazer um negócio para poder provar que você é capaz. Você está incentivando a loucura. É quase como incentivar uma pessoa a querer se matar, né? Pensa nesse ponto. Você vai querer ser uma pessoa que incentiva outras a se machucarem? Não. Então, tenha consciência, né? Que isso não é superação. Superação é você dar um jeito de colocar um horário na tua agenda e falar, agora eu vou cuidar de mim, que seja meia hora. Isso é uma superação. E no dia seguinte, vou voltar de novo. E aos poucos você se supera em Como na maratona conseguir. de Chicago. Eu tava correndo pra pé no RP e foi superação no final. Porque eu falei, não vai dar. Agora, mas você entende Falei, que... vai dar, vambora, vira a chave, vai dar. Então isso é superação, é você... Mas você entende que isso é incrível, mas isso é quase que não muito propagado. As pessoas não falam sobre isso. Mas o que chama atenção é a pessoa que... Eu gravei um podcast recentemente, justamente sobre o tema No Pain, No Gain. E eu não gosto muito desse termo No Pain, No Gain, que vai muito nessa linha. Que não necessariamente você precisa ter dor e sofrimento para fazer algo grandioso. E também eu gosto de falar isso porque eu passei por isso. Assim como essa última colocar na Maratona Nova York tal, eu fiz a primeira maratona com 17 anos. E era mais ou menos isso. Corria lá com um grupinho de amigos, vamos lá, escreve na maratona, vai lá que dá, você é jovem lá. E não deu. Quase não deu. Eu sentei na sarjeta no quilômetro 32, na saída da USP. Era outro percurso na época, lá 2000, maratona de 2000. E eu sentei, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou esperar o ônibus, sei lá, não tinha Uma celular, ambulância. Uber, não tinha nada disso. Não sei o que eu vou fazer. Fiquei sentado, aí passou uma senhora, ela corria com a gente, ela falou, vamos, Rodriguinho. Falei, não dá. Travou. Vamos, levanta e vai, vamos embora. Levantei meio capenga, voltou ali aquele trote torto e encaixou de novo, hidrata de novo. Blá, blá, blá. Não tinha experiência nenhuma para sair daquela situação, imagina, 17 anos. E olha só, lembro como se fosse ontem, sentado lá. Eu falei, não, já é. É horrível. Isso realmente foi loucura. Fiz 4 horas e 10 na época, sei lá, 8, 10, enfim, não é um tempo muito ruim, mas não estava preparado. Sim. E eu nunca vou esquecer também, exatamente lá, que terminava dentro do Ibirapuera. Sentei lá perto do estacionamento entre o MAN ali e tal, sentado,
e falei, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Existe esse... Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu penso isso em todas as provas. E o que acontece é no seguinte, eu fui e estava escrito e fiz 3:20, por exemplo. Já estava preparado, baixei 50, sei lá, minutos, já tive uma experiência diferente, claro, sofri, mas é um sofrimento com consciência, com preparo. E falando de dor, né, falando de andar, trotar, como eu trotei lá, o processo de dor pós-atividade, ele tem duas características principais, que é estímulo diferente ou... O estímulo é muito amplo, né, mas uma modalidade diferente. Você pode estar preparado, se eu pegar e for jogar futebol, Vai muito sentir. provavelmente 1h30 de futebol, 1 hora de futebol, eu vou ficar mancando durante uma semana inteira. Fazer qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade. Vou fazer, sei Andar lá, de kart. andar Andar de de cavalo. Cavalo, Tensão, tudo. Fica quebrado. né? Porque você vai trabalhar musculaturas, estruturas diferentes, com características canoa, diferentes. caiaque. Crossfit. Levantar um Isso, pneu. tal, e vai ficar, porque você mudou completamente o tipo de atividade. Vai trabalhar estruturas, músculos diferentes, com características diferentes. Mas se eu corro, eu estou treinando. Não. E segundo, quando você faz algo também numa intensidade ou volume que você não vem preparado para aquilo. Então, exemplo, sei lá, eu vim correndo 10, 21, faço uma maratona, estava correndo no máximo 1 hora de estímulo contínuo. Aí do nada me coloca para correr 3h30 de estímulo contínuo. O processo de fadiga, ele vai gerar uma adaptação, seja por sobrecarga muscular, sobre liberação de metabólitos, enfim, na corrente. Vou usar mais lactatos como fonte, vai estressar vou liberar, realmente acidificar meu corpo, papapá. Então, ou intensidade também, né? Não tô trabalhando intensidade, aí me coloca em menos tempo, no mesmo tempo que eu trabalho, mas com intensidade alta. Então, olha só como algumas, mesmo sendo, sei lá, 500 provas da minha vida, sei lá quantas, algumas provas me marcam bastante. Eu fui fazer nunca vou esquecer, uma 16K em janeiro, fim de janeiro. Eu estava na base, eu não estava preparado com velocidade e tal. Sim. Mas já tinha volume, mas a velocidade. Uma prova em São Bernardo lá, que era bem no final de janeiro, encaixaram lá 16 quilômetros, era 10 milhas. Meu Deus do céu, fiquei 2 semanas sem andar com uma prova. Por quê? Botou intensidade, que era Piraporinho, uma subida tive que botar potência, velocidade numa fase de base que eu não estou preparado. Então, por isso que o planejamento é importante também. E você está no momento certo, no ponto certo para encaixar a performance. Porque você precisa se preparar de forma específica, como a gente falou, para chegar naquela performance. Então, quando a gente, para resumir, né, a questão de dor, tem esses dois fundamentos, né? Ou algo muito diferente, ou algo realmente não tão específico que você não estava preparado. Então, no caso da maratona, por que eu trotei 8 km? Porque por mais que eu tenha corrido no meu limite de intensidade para maratona, o processo de treinamento, a carga de treinamento, o trabalho de força que faz, que você tem, né, uma capacidade de regenerar e recuperar melhor também. O processo crônico de treino regular, sistemático, ele faz com que no dia seguinte você esteja pronto para volte a treinar. E a vantagem de ter, às vezes, outras modalidades, no caso do triatlo, é que, sei lá, em alguns momentos vai ter uma sobrecarga mesmo. Aí você consegue recuperar com uma natação leve, que ajuda... cardio, mas... Isso, também ajuda muito no processo de recuperação, que é um movimento de baixa intensidade, aeróbio, né? Logo após ou até 1-2 dias seguintes. Às vezes não é bom correr, que nem no caso... Mas você dá o exemplo de correr no dia seguinte, porque eu estava preparado para isso. Eu consigo treinar um dia na sequência do outro, sem gerar tanto estresse no meu corpo de uma forma geral. Outras pessoas, talvez, na planilha mesmo, para a grande maioria, é sem corrida no dia seguinte. Sim, para recuperar. Se é triatleta, põe natação ao pedal, ou se é corredor que pedala um pedal leve, ou é off. Então, depende. Olha que muito interessante. A gente está numa fase de treinamento que a gente vai para a maratona de Honolulu agora, né? E nesse final de semana eu fiz 25 na sexta e 20. Eu ia fazer 10, acabei fazendo 28 por causa do Dudu. Erro, hein? E aí o Rodrigo ficou preocupado, né? Mandou mensagem puxando a orelha, né? E eu falei para você, Rô, eu tô ótima. Talvez se eu tivesse feito isso há 2 meses atrás
ou num outro momento, eu ia estar destruída, com dor e tal. Eu tô ótima. E eu me surpreendi, eu falei, caramba! Mas é o que ele porque falou. eu tô fazendo esse período, meu corpo adaptou a Olha a só que ficar legal, horas correndo. como eu tava falando da conversa que eu tive com o treinador no fim do treino, a gente fez uma analogia como uma credencial de loucura. Como se você tivesse uma carteira para poder entrar, poder subir, botar o nível de loucura um pouco mais alto, sem gerar tanta sequela. O problema é que se a gente fizer isso sempre, usar demais essa Sim. credencial, der carteirada Dá pau. demais, por que vai dar pau? Por que a gente fica sempre preocupado? Porque, primeiro de tudo, se for na literatura, índice de causa de lesão, causa direta, relação direta de causa de lesão, ela está relacionada a erro de treinamento. Uhum. Não é tênis, não é Sim. terreno. Tudo isso pode ter relação indireta. Uhum. Você pode usar um tênis que talvez não seja apropriado para você. Só que se você correr 20 minutos com aquele tênis não apropriado, tudo bem, você não vai lesionar. Agora, se eu puser o tênis com um volume altíssimo, intensidade alta, no momento que você está Fora do- cansado, então não deixa de ser uma relação direta a erro de treinamento. Então, quando a gente fala de erro de treinamento, uma das principais causas do erro de treinamento, dos principais fatores do erro de treinamento é mudança abrupta de volume e intensidade de uma forma aguda. Então, você está indo com 60 km, 50, 60 km e fica lá, 65, vai de 10 a 20% para cima e para baixo, é saudável. Lembra que o corpo ele adora essa carga Sim, contínua. contínua. Só que aí você vem com 50 e põe 80 ou 90, o corpo fala, uau. É a como mesma se- pessoa que corre 5 quilômetros num final de semana e ela fala, bom, agora eu já quero correr 10 no final de semana que vem. Exatamente. Então, mudança abrupta o corpo não gosta. E a chance de lesão é como se tivesse uma bala no tambor na cabeça, assim. Você tem, galera, presta atenção nesse exemplo. Tem 6 balas, né? 6 balas. Que nem ela tinha uma no tambor, por conta de tudo que ela faz. Por treino sorte, de não força. disparou. Tinha só uma no tambor. Quem não tá bem preparado e faz uma loucura dessa, tem 5 ou 6 balas no tambor. Ixi, aí Entendeu? E é vai fatal. na cabeça e vai dar o disparo. E no dia seguinte, na semana, aí vem as... Mesmo eu sentindo, por isso que a gente conversa, é ter feedback. Vamos lá, o que o corpo respondeu? Por isso que é importante, talvez, o treinador ali próximo. Como que o corpo respondeu nessa semana? Sim. E não tem problema, talvez eu tenha que mudar a semana seguinte. Que nem a gente tinha planejado séries de 400 na quarta. Foi. Não, vamos fazer série de 400, porque aí, em vez de uma bala, eu colocaria umas 3, 4 no tambor, em vez de uma. Porque foi em intensidade, além Porque se do somar que o volume com a Não, mas intensidade, aquilo que ele sem... falou, o tempo de... Imagina, você fez 25, mais 2 horas e pouco correndo, independente da intensidade que ela fez, né? É muito tempo de atividade para 3 dias. Mas olha que interessante. Para 72 horas, Mas né? O corpo isso- ele não estava adaptado a isso. Eu já viesse que nem um ultramaratonista. Ele aguenta, É. mas não é o ideal pra ele. Porque eu falei, nossa, que legal. Eu fiquei feliz, assim, mas não é algo que eu vou fazer de novo. Porque são lesões escondidas. Às vezes tem algumas questões escondidas que mesmo você achando, tô bem. Criou uma ferida, né? Mas Sim, são micro lesões que sim. você não vê. Então, seja uma lesão osteoarticular, miofascicular, ou de repente, né, um desequilíbrio hormonal que você pode ter em médio prazo, sentir isso, que ele não vem em curto prazo, mas em médio prazo. Por isso, uma loucura, usa essa credencial se você tiver essa credencial para usar. Mas depois, que nem na semana seguinte, Volta a pro gente tira, teu- alivia, adapta. Aí que acontece é a Dorme pessoa... bem, alimenta mas bem. Isso, mas é a pessoa falar, fiz isso e deu bom. Não deu ruim. Aí vai e faz de Vai novo na não, semana não, seguinte. não. Aí faz de novo na semana seguinte. Aí, putz, Ficar buscando seus limites, né? É bom você saber quais são pra não então tem que ultrapassar. tomar cuidado né? com isso. Aí eu fiz, mas não deu nada. Você Vou não fazer de sabe novo. se não deu nada. A gente não Pode consegue não tá. ver se não deu nada, porque pode vir daqui a 2, 3 dias ou daqui a um mês uma loucura. A loucura seguinte, consecutivas que a gente fez, achando, poxa, eu subi a régua para 100 e não deu nada. Agora, que eu te surpreendi, hein, na Maratona Sub 3. Rodrigo tava acompanhando. E eu quando também ele tava viu, acompanhando, falei, quebrou. Quando né? viu o 1,26, o que você falou? Eu acordei e falei, vou acordar um pouco mais cedo, porque eu ia correr e tal. Falei, vou acordar um pouco mais cedo
pra ver o que tá rolando, Óbvio, quando você confia no atleta, você não precisa acordar bem na largada. Você deixa pra acordar nos 20 e poucos K. Aí tava lá no meu pré-treino, inclusive você atrasou meu início de treino. Porque geralmente eu gosto de sair pra correr antes das 6, mas falei, não. Peraí. Porque se já tivesse com, organizado, redondinho, mas quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, fez a passagem dos 30, 32, aí a gente vê. Por isso que é importante entender essa questão do ponto da quebra. O seu ponto de quebra, ele não tá no 30, 32 como pra maioria. Ele tá nos 36, 37, 38. Então, quando você bateu os 30, 32 e estava realmente abaixo do que a gente tinha planejado, eu falei, meu Deus do céu. Quebrou. Você sabe quando você espera a próxima parcial, você fala, vai dar ruim. Mas não vai dar ruim, acredita que não vai dar, por favor. Mas vai, não é possível. Não vai dar, acredita que não vai dar. E não deu, eu falei, uau. Mas quando bateu 35, eu falei... Agora já era. Agora já era. Pelo que a gente conhece de perfil de tanto físico quanto de perfil mental... botar na cabeça 5K, por isso que é bom ter experiência, porque a experiência ela também faz, além do preparo físico, o preparo mental. Você consegue quebrar o seu desafio em menores distâncias e acreditar que vai dar, e dá porque está treinado. Aí é a questão que a gente falou, do preparo físico alinhado com o preparo mental. Então, por isso que é importante bagagem, essa parada toda que a gente fala, papapá. Porque ela faz com que tenha uma conexão muito íntima entre o preparo físico e o preparo mental. E os dois se conectam. Assim como você acreditou, vambora, falta 5, agora falta 4, 4, agora não vou quebrar, porque, falta 4, 3 e falta 4, 3 e não vai dar, não vou quebrar porque eu tô me alimentando bem, tomando gel, fiz passagem de gel, fiz passagem de hidratação certo e tal. Tô preparado, já fiz alguns treinos controle. Eu pensei muito quanto que eu gastei pra estar ali. Pensa quanto gastou. Eu falei, você pôs uma grana nisso aqui, que você só vai parar depois que você cruzar a linha. Eu já larguei uma prova de triatlo, lembrando exatamente, o óculos estourou na largada. Eu falei, caramba, eu paguei, sei lá, na época era dos R$300 a 200. Eu falei, não, paguei pra caramba essa prova, custa caro pra caramba pra não largar após o óculos. Você não andou sem óculos? Falei, sem óculos, vambora, lá em Santos. Com a cabeça pra fora? Como você tem... Por isso que... Uma ladainha de novo da experiência. Poxa, eu nunca tinha feito. Já tinha nadado várias vezes sem óculos, um pouquinho. Brincando, sabe quando você entra no mar, entra um Uhum. pouquinho. Então, aquilo não é algo totalmente horrível novo. nadar sem óculos. Mas aí você tem as orientações laterais, pega um grupo, não precisa olhar sempre pra frente, porque Poxa, você mas não vai... tem ninguém com óculos ali perto, assim, tipo, Tentei, reserva? inclusive até o China, tal, que tava ali na época, eu falei, vê se consegue algum óculos, tal, Hoje só você que já leva tava 2. pra dar a largada. Não, nem ia dar tempo, faltava 1 minuto e pouco pra largada. Na hora que você põe, eu tinha o sueco, que pra quem não sabe, o sueco, aquele óculos tem um arame, bom e barbante no meio, ele estourou. Nadador raiz. E não ia não ia dar, mesmo 1 minuto se eu ainda tentei buscar emprestado, mas enfim, quando você de fato tem essa bagagem, você consegue tomar decisões, e as decisões, elas vêm no momento realmente adequado e dá. Como eu até falando de você, com certeza, muito parecido como foi comigo em Chicago. Eu falei, tô no limite, vambora. Quando bateu 5K, eu falei, agora acabou. 5K eu faço, 5K eu lembro do percurso que a gente corre ali, que é numa rua lá no Rude, chamada Afonsina, até o prédio. 5K é exatamente aquilo. Eu sei correr Quantos isso. treinos de fim de treino eu fiz botando pressão, mesmo cansado, e eu mentalizei aquela distância, aquele percurso. Eu falei, Conheço. só falta Eu aquele vou usar essas percurso. estratégias. Isso aí é Porque eu muito penso o contrário. Puta merda, 5K Não, longe mas pra o Edu, caramba. vamos lá. O Edu, eu corri com ele agora no domingo, no sábado, né? Domingo. O Edu, ele corre olhando pra baixo, ele corre reclamando, ele corre bufando, ele vai reclamando, ele fica, ai, que saco, ai, não aguento mais. E eu começo, vamos, levanta a cabeça, põe postura aí, vamos lá, você já foi. Aí faltava, sei lá, 5 quilômetros, eu falei, 5 quilômetros você sabe correr, vamos lá, põe aí. Aí ele começou a correr mais rápido até, melhor, né? O finalzinho. Viu a hora de porque terminar. ele queria terminar, né? E por isso que eu falei, por isso até que eu falei, não, eu vou com ele, porque eu vi que ele tava escutando o podcast, ele tava muito irritado. Aí eu falei, não, vamos junto, vamos fazer isso. Podcast de política, eu tava, nossa, nervoso já. Tá errado, não faz isso. Mas, Rô, tem uma outra questão também. Lógico, a gente tem o treinamento, tem a parte mental, mas tem muito a suplementação e se conhecer
É real isso, né? Eu vejo às vezes pessoas falando, não, só tomo água. Eu falo, isso é uma loucura, né? Porque o teu corpo, ele precisa de suplementação durante esse processo. E até às vezes eu vejo assim, outro dia uma moça comentou, eu tô fazendo meus treinos longos e eu tô quebrando. Você precisa conversar. Gente, longas distâncias, faça esse investimento, tanto no treinamento quanto na nutrição, com o nutricionista, que vai te orientar em que momentos você tem que entrar com suplementação, senão você vai quebrar mesmo. E aí fica de novo aquela sensação de que, nossa, eu sou um fracassado, eu desisti. Não é você, é o teu corpo, né? Não é, às vezes não é a cabeça, é o corpo que fala, pum, ele desliga a chave geral. Hoje em dia a gente tem muita informação rasa. Verdade. Não só rasa, é muita informação específica também. Então, necessariamente, uma dieta do momento, ela talvez não sirva para você. Sim. Então, uma dieta... eu vou fazer jejum, vou fazer cetogênica. Jejum. Então, tudo que for muito fora e não for bem estruturado, planejado, eu não sou contra nada. Tudo depende de cada um. Eu tenho a minha linha, na verdade, eu sou muito a favor do conservadorismo, do básico, do arroz e feijão bem feito, não tem jeito. Você anda, mas ainda... O arroz, feijão, uma salada, a farofinha e o bife, o frango, enfim, não nada. Eu digo o prato tradicional, né? Principalmente pensando ali no arroz e feijão. É o que vai fazer, é o que pode bater o que for, é o que teoricamente funciona. Talvez não funcione no 100%, mas funciona. Então, tem que tomar muito cuidado, porque essas manobras, seja de suplementação, hidratação, tal, você ela precisa ser estudada para você, né? E você está sempre no risco. Mesmo que seja estudada para você, qualquer manobra... Porque tudo é muito recente, né? A gente não sabe efeito de longo prazo, a gente não sabe se em diferentes situações aquilo pode dar ruim. Imagina que você faz uma dieta e vai para um lugar que está muito quente, tal, seu corpo às vezes precisa de um estoque energético maior e você está no limite, tal, então é perigoso. Então... tem que realmente tomar muito cuidado, por isso que é bom ter um profissional de apoio que esteja alinhado com a sua filosofia, com a sua estratégia, com o seu momento de vida, momento no esporte, para te ajudar. Como eu, por exemplo, precisei de um apoio nutricional e foi muito bom. Eu era mas já tinha performance, tal, mas comia muito doce, por exemplo. Imagina o Rodrigo comendo Adoro doce. Uma bomba de adoro, mas eu de leite. É que a mãe dele, ela faz uns doces muito bons. Eu adoro doce e comeria muito doce. O problema é que, imagina, eu falo tanto de alimentação saudável e eu não faço. É que o doce, ele ajuda a estressar ainda mais, né? Ele provoca essa inflamação, né? Ele é uma mas pensando em performance, eu nunca tive prejuízo de performance, mas ao mesmo tempo também nunca testei tirar para ver se melhoraria a performance. Eu tirei e não melhorou a performance. Mas pensando em longo prazo em saúde, com mas certeza. Você não exagera assim, né? Eu exagerava. Hoje eu pegava o pudim, ainda botava leite condensado em cima, com um pouco de... E precisasse, eu colocava até... o cérebro explodia assim, falou, uau, chega. Outro dia, eu fiquei um tempo sem comer açúcar, aí eu fui comer açúcar, assim, esse tipo de coisa, assim, de muita coisa, dá até dor de cabeça, né? Dá. Na hora, assim, dá um tuinho, aí você fala, caramba, minha cabeça tá doendo. Mas eu pensei na saúde, imagina, se eu continuar nessa, se eu posso tornar um pré-diabético, um diabético, tal, pensei na saúde. Então, não pensem só no rendimento, galera, não pensem só no rendimento. Não adianta, não existe rendimento se não tiver saúde. Esse é um dos princípios de treinamento também, um dos mais importantes, é o princípio da saúde. Qualquer performance, ela precisa ser sustentada pelo mínimo de saúde. É você acordar preparado para fazer aquilo. Se não tiver preparo, esquece. E você comenta bastante também a relação sobrepeso e melhorar esse sobrepeso, né? Lógico, não enquadrando em padrão, a gente não está falando disso. A gente está falando em saúde. Biomecânica, resumindo, biomecânica. A corrida, principalmente a corrida, diferente do ciclismo, natação ainda é mais democrático para isso, porque não lesiona tanto. O VO2 está muito... Não só isso, além principalmente a biomecânica. O VO2, ele... A capacidade de eu respirar melhor, né? Ele é relativo, principalmente a relação peso-potência, o quanto eu consigo gerar de energia carregando menos massa. Então, É tipo o carro, né? É. Você não adianta você pegar uma SUV e colocar um motor fraquinho que não vai sair do lugar, né? Ou você vai, olha a Fórmula 1, eles são preocupados em tentar botar no limite do peso para o motor ele poder levar mais. Então,
O sobrepeso, ele está relacionado com uma série... Olha, eu sou muito rígido com isso e não tem problema nenhum em falar, de padrão, não. Primeiro de tudo, saúde, vai. Vamos voltar um pouco. Saúde. Sobrepeso não é saúde. Sobrepeso abre uma brecha para você subir colesterol, diabetes, todas as doenças que a gente chama, né, relativas que são originadas pelo sobrepeso, dislipidemia, desequilíbrio, como a gente falou, de glicemia, colesterol, entupimento de vaso, tal. Aí na corrida... depressão. Ter depressão, sem dúvida, mas a gente sabe que o sobrepeso, né, a obesidade, ela é um produto da nossa mente, né? Além pode ser da nossa mente, claro, às vezes um desequilíbrio também físico, hormonal, biológico, pode ter também influências cerebrais, inclusive, química cerebral. Sim, mas a grande maioria vem na nossa cabeça, né? A gente está num momento não muito bom e desconta realmente naquilo que dá prazer imediato, que é gordura, açúcar e tal. Mas a corrida é pior, porque é impacto, é física. Eu estou jogando de forma crônica, recebendo mais sobrecarga nas articulações e não só reduzir performance, que eu vou ter que carregar uma massa maior para a mesma força que eu aplico, eu, consequentemente, abro uma janela para lesões. Não existe estudos que mostram relação direta, porque é muito difícil pesquisar isso também. Ter uma amostra significativa de forma longitudinal, que consiga controlar, manter o mesmo IMC, tal, durante muito tempo. Diversas pessoas para poder chegar num número, não o que eu acho, mas o que é estudado por pessoas. Exato. Então, sendo bem objetivo, sobrepeso não é bom para nada. Sim. Então, não tirando completo, vamos falar de padrão, mas tá falando que não é bom. Não é bom. Não é bom para o esporte, não é bom para a saúde, não é bom para a vida e a gente tem que tentar combater sobrepeso. De buscar isso, sempre lembrando que não é de um dia para o outro, não é 3 meses. Bota aí um plano de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, um longo prazo, que isso no longo prazo vai te trazer diversos outros benefícios, né? Onde você está agora, onde você quer ficar, tudo bem também. Não, eu tô feliz aqui, beleza, tudo bem também. É a escolha de cada um. Mas se eu quero mudar isso, existe aí um plano para você traçar. Que eu não falo nem 6 meses, faço pelo menos de 1 ano. Um ano para você criar novos hábitos. Mas eu sou radical. Mas eu quero ficar aqui, tá bom. Para mim não tá bom. Um sobrepeso, uma doença, um sedentarismo. Tá bom assim, não tá bom. Não é, mas eu não quero viver muito. Mas, poxa, pensa só em você. Pensa quem tá à sua volta também. Sim. Pensa na sua família que precisa de você, se preocupa com você. Eu acho importante isso. Importante a gente olhar para de uma forma ampla. Por isso que é tão importante ter um profissional acompanhando. Sempre. Porque você vai conseguir olhar em camadas, em esferas, que de repente você está olhando para uma coisa muito pequenininha aqui. E esse profissional vai te puxar para algo muito maior. E para algo além, né? Exatamente. É isso. Vavá. Oi, Dudu. Eu sei que você tem um monte de coisa anotada aí, a gente poderia ficar mais umas 5 horas eu não falei aqui, mas isso é uma deixa pro Rodrigo voltar, pra gente gravar mais um episódio, Marque de terça ou quinta de novo, pós-treino. Que ele vem pra cá. Que aí a gente emenda mais 2, 3 horas. Eu não treinei ainda hoje, não deu tempo, Rodrigo. Mas você não acordou às 4? Não acordei às 4. Me lasquei, não acordei às 4. Eu acordei 4h10. Não foi fácil. Mas hoje eu vou dizer que nesse período quando eu acordei 4h10... Você vai dormir que horas? 4h10 você vai dormir que horas? Eu ponho uma trava para 10 horas hoje em dia. E é bom que até a rotina familiar... Essa vantagem desse processo. Que você faz com que a sua rotina familiar também fique dessa forma. Não importa. Tem um monte de coisa legal para poder fazer, mas que nem a gente põe o Ravi para dormir, põe uma janela bem firme entre 8 e 8h30. Tá. Tenta botar 8, porque sempre tem o desvio padrão, às vezes ele enrola um pouco mais, e até para ele acordar no dia seguinte bem, ele gosta de acordar cedo, isso é bom. Bom, pensando mais no ponto de vista geral, mas só que para mim, para treino. Exemplo, o que eu penso? Ele me ajuda também a treinar cedo. Porque às vezes, nossa, eu vou dormir até umas 6 e pouco. Eu falei, o que vai adiantar quando eu dormir até 6 e pouco? Ele vai acordar às 6 e pouco. E aí o que acontece? Eu não vou conseguir treinar, porque ele vai acordar às 6 e pouco. Então isso tem me ajudado muito a treinar cedo.
Porque, exemplo, de fim de semana, de domingo, eu tenho um grupo de amigos também que a gente sai para pedalar. E o Ravi é o que acorda mais cedo da família, de todos os outros ali, né? Os filhos acordam 8h30, 9 horas. Eu falo, não, 8 horas eu tenho que estar em casa, porque se ele acorda entre 6h30 7 horas, ele já vai estar 1 hora acordado. Então ele me ajuda muito a acordar cedo, a ter disciplina. Ele me ajuda a ter disciplina, porque eu tenho que chegar cedo para poder ter meu momento com ele, seja um momentinho ali pré-trabalho, que nem eu gosto agora de, já que está amanhecendo mais cedo, eu gosto de antes chegar, despedir dele antes de ir para a escola e vambora. E agora, 4 e pouco da manhã, hoje estava o céu maravilhoso. Tava mesmo. 4 e quando eu olhei, o sol já subindo, 4h30. Falei, uau. Mas no frio, no 6h30 é Isso é dureza. duro. Isso que eu ia falar. É duro. Tem 3 coisas que o ser humano não se acostuma. Fome, frio e acordar cedo. Né? Sem dúvida. E sono também. Sono, isso é verdade também. Poxa, Rodrigo, muito obrigada pelo Bom nosso demais. papo. Bom demais. É bom falar sobre, não só Temos esporte, falar muita sobre coisa. a vida, né? Tem muitas coisas, Eu anotei muitas coisas aqui ainda que teria legal. Inclusive a parte de formação, a gente até não deu tempo de falar de toda a sua parte de formação, então vai ficar para a próxima. Tem uma história bem legal dessa aí, vamos deixar para você contar da próxima. E vamos falar de mais de treino em si, que eu sei que tem muita coisa que vocês querem saber de bastidores de treino. Deixa perguntas também, comentem, vamos botar assunto para a próxima, com certeza. Lobo, A parte de negócios, eu queria perguntar muito da parte da assessoria. Da assessoria, de saber dessa parte empresarial, e hoje também trabalhando com o digital, não deu tempo, mas vamos fazer numa próxima. Ô, Lobo, como é que o pessoal te encontra e encontra assessoria? Me encontro por aí, treinando. Não tem jeito, o Instagram é o principal hoje em dia, né? Me falaram que eu tenho que ir pro TikTok, já me falaram há um tempão, mas tudo bem, em breve. Mas no Instagram, Rodrigo Lobo. Tem o da Lobo Assessoria, que é @Lobo Assessoria. Nos pontos de treino, então a gente tá bastante aqui em São Paulo, né? Então no Ibirapuera, na Ciclovia da Marginal, como estava agora pedalando, no Parque Bruno Covas, em São Bernardo, na famosa Barão, que a gente corre, na Aldina ali que a gente corre, e pelo Brasil nas provas, né? Então, tamo no mundo. E no Strava? E no Strava também, Rodrigo Lobo, só procurar digitar Rodrigo Lobo, mas também eu não lembro exatamente do nome do perfil, mas tô lá e pode me seguir que todo dia tem treino. E todo dia tem foto do treino, hoje agora vídeo do treino também. Do treino, E sou fã, virou uma rede social. dessa ferramenta. É demais, Strava. Então é isso, né, Val? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar seu like, de compartilhar. Foi um papo muito bacana. E fica o convite para a próxima. De comparecer. Vai dar pro pessoal escutar esse podcast no longão. Total, né? dá para escutar. Disponível no YouTube, no Spotify, em áudio e vídeo. E em cortes também. Exatamente. Foi recorde meu de podcast. Muito obrigado. Foi legal. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Val. Até a próxima. Um abraço a todos. Tênis certo. Bora pra cima.